Fala galera, tá começando mais um Papo com a Fábrica, esse podcast do Núcleo de Economia Criativa da UNA, a famosa fábrica. Não é não, Malu? É isso aí, gente. Estamos aqui mais um episódio, né não, Mais Gladys? um episódio especial sobre fotografia, né? Sim. Estamos trazendo aí, nesse mês favorável pra gente, fotógrafo. E vamos aos nossos agradecimentos. Vamos aos nossos agradecimentos. Queremos agradecer primeiramente a equipe da fábrica, que sempre nos apoia em todos os nossos projetos. Queremos agradecer também o pessoal da Infra, que preparou esse cafezinho delicioso aqui pra gente, pro nosso convidado muito especial. Né? Gladys? E agradecer ao nosso querido, saudoso Gabriel. Gabriel. Né? Gabriel, onde você está, que você esteja com sucesso aí. Valeu pela gestão aqui na Casa UNA, parceria de sempre. E que você esteja brilhando aí enorme, que você merece pra caramba, cara. Né? E bora pro nosso convidado, né? Bora pro nosso convidado apresentar essa pessoa ilustre. Né? Tem várias atividades, né? Trabalha em várias áreas. E quando a gente estava pensando no tema, a gente teve uma sugestão da nossa querida Andressa. Sim. E a gente falou, se tem o aval da Andressa, é um convidado bom. Exatamente. Né? Se a Andressa sugeriu, é porque o cara é bom mesmo. Né? Então, vamos passar para ele se apresentar. Se apresente, Julesse. Seja bem-vindo, meu caro. Beleza, gente. Então, primeiro, agradecer a indicação da Andressa, né, que é muito querida aí, né, foi minha aluna. E falar primeiro, assim, que vocês falando a questão, hoje eu acho que tem um termo que a gente até comentou, né, em off aqui, da importância da transmedialidade. Então, posso dizer que eu sou um fotógrafo, né, um produtor multimídia transmediático. Então, já transitei por essas áreas, né? Acho que, se vocês acharem interessante, eu posso falar da minha formação, já trabalho com fotografia há muito tempo, né? Até ontem eu contei, falei, não, tô ficando velho mesmo. Eu fotografo desde 1993, gente. Então, quer dizer, é muito tempo, né? E dou aula desde 97 de fotografia. Uau, então, já formei muita gente bacana, né? Então, tem um trabalho, assim, muito diverso, igual a gente comentou, né? Que vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre fotografia de alimentos, fotografia de gastronomia, que é uma das paixões que eu tenho. E eu vou falar um pouquininho sobre essa formação, né? Como é que eu cheguei até aí. Eu era músico, então você vê que essa formação, né? Músico de quê? Eu tocava guitarra nos anos 90. Então eu tocava rock e tal. E um amigo meu, ele estava precisando de tirar fotos de shows e tal. Eu comprei uma câmera bem ruimzinha, uma câmera russa, chamava Zenit. Não sei se vocês já ouviram falar. Claro, tem uma Zenit antiga lá em casa. Tem. Então a Zenit é um tanque de guerra, né, para se fotografar. E comecei a fazer alguns shows e com aquela vivência musical, ele me pediu para fazer um catálogo de violões. Ele era luthier. Então foi o primeiro trabalho, né, de fotografia que eu fiz. Não precisa de falar que ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Eu falei assim, nossa, as fotos ficaram todas muito claras, porque o fundo era escuro, né? Então, quem entende um pouquinho da parte técnica, aí eu falei, não, tem que estudar esse negócio, não dá para pedir desculpa para ele lá, fui estudar, depois refiz o catálogo, aí ficou muito bacana, aí eu falei, putz, é uma área que eu posso trabalhar, né? Eu gostei bastante, comecei a fazer umas fotos e tal. E quando eu fui fazer faculdade, só antes de fazer faculdade, eu queria fazer publicidade. Aí eu falei, beleza, me encontrei, né? Aí no dia que eu ia fazer matrícula, até no UniBH, por coincidência, meu irmão é jornalista, ele falou assim, Júlio, mas na verdade o que você gosta não é publicidade, não é design. Você tá meio equivocado. Já me levou para outro lado. Calcule a rota. Ele falou, não, peraí, vamos dar uma olhada. Aí eu descobri que tinha na UENG, fiz design gráfico na UENG. E o primeiro dia de aula, onde vocês acham que eu fui, assim? No estúdio, né? No estúdio de fotografia. Exatamente. Então, eu entrava no estúdio com o professor Rogério de Souza, um grande mestre, né, na minha carreira, foi muito importante. E laboratório, eu aprendi também laboratório fotográfico, trabalhei muito tempo, né, na agência experimental lá da Escola de Design também, da UENG. Então, minha formação toda foi em design, mas com muito foco na fotografia. Né? E lá, uma outra paixão, né, nessa questão da transmedialidade que eu descobri foi a questão do cinema. Então, né, tinha uma professora muito bacana lá que me incentivou bastante a mexer com audiovisual. Eu falei, beleza, então eu posso trabalhar com fotografia e posso trabalhar também com cinema, né? E em termos de formação, depois eu fiz um mestrado em cinema na Escola de Belas Artes, da FMG. Então, também vi algumas questões de fotografia, mas para entender a linguagem, que é uma coisa que eu acho que
nós fotógrafos temos perdido muito hoje em dia, eu comento muito com os alunos, essa formação conceitual. Porque o equipamento, qualquer um aprende, apertar botão não é tão difícil assim. Agora, pensar a imagem, a função que essa imagem vai ter na narrativa, ela é muito importante. Então, isso eu aprendi muito no cinema. E o meu doutorado, que eu terminei recentemente, eu fiz em sound design. E eu voltei para o design de novo. Então, assim... então, para o design e para a música, né? Exatamente. Então, a minha carreira, ela trabalhou dessas duas vertentes, né? Da imagem e do som. E no audiovisual, acho que eu me encontrei. Então, consigo trabalhar nessas duas áreas. Em relação à fotografia, né? Devido ao design, na verdade, o que eu falo muito com os alunos, o mercado vai te levando. Né? Tem aquilo que a gente gosta, fala assim, eu gosto de fazer isso. Só que o mercado ele vai te pedindo demandas e umas coisas que você faz que são bem ruins, você desiste. Vai deixando pra lá. E as que você faz bem, a galera começa a te pedir. Então tem hora que você fala, não tem nem muito como, né? Interessante como que eu caí na foto culinária, né? Uma coisa curiosa. Então tinha a minha namorada na época estava mexendo com comida japonesa. E ela pediu para fazer umas fotos de sushi para poder fazer um catálogo, fazer umas coisas assim. Aí eu fui pro estúdio, eu falei, que negócio legal, né? Você faz a produção super legal e depois você come aquele banquete, né? Maravilhoso. Quando não é fake, né? Porque quando eu comecei a fotografar, a gente trabalha muito com mocap, né? Você quer comentar? É isso que eu ia comentar, porque a gente vê muita coisa, tipo assim, olha, nem tudo que você vê na foto é real. Exatamente. Igual teve uma época que saía muito vídeo no YouTube de hack para tirar foto de comida. Aí tinha lá passando óleo na comida, passando... espuma de barbear para fazer chantilly, essas coisas. Não, e isso é importante a gente pensar o seguinte, que a imagem... Interessante que eu comecei a fotografar mais ou menos em 98, que eu comecei a fotografar produtos de culinária, né? E até hoje, já trabalhei, até comentei em off aqui, numa grande rede de supermercados aqui em Belo Horizonte, eu trabalhei para alguns chefes de cozinha, então tive alguns trabalhos muito legais, assim, sorvete, então tudo quanto é de produtos, sanduíche, pães, pizza. Que legal. Então, assim, é muito diversificado. E quando eu comecei a fotografar, tinha muito mocap, né? Para quem não sabe o que é um mocap, é o que vocês acabaram de comentar. Era uma coisa que era feita, né, para você fotografar, e, por exemplo, você fazer um biscoito, um waffle, assim. Aí fazia um biscoitão gigante, não é quem estiver só escutando, era bem grande, assim, para você fotografar com macro, você vê aquelas micro texturas, né, igual biscoito, fazia um biscoitão grande para você poder fotografar aquilo. E não era para comer, na verdade. Igual sorvete mesmo, quando eu comecei a fotografar, era gordura hidrogenada com açúcar de confeiteiro e anilina. Nossa! Depois até no meu Instagram, acho que tem umas fotos mais antigas lá que tem desse sorvete. Legal. Então, assim, porque não derretia na luz. Você deixava horas ali para vídeo, então era uma maravilha, né? Só que não dá para comer, senão depois você vai passar muito mal, né? Só que quando eu comecei a fotografar depois dos anos 2000, né, principalmente para grandes restaurantes e tudo, é muito importante as pessoas terem um produto real, né? Não sei se vocês já viram um vídeo que viralizou muito do McDonald's, né? Que a foto é do sanduíche mesmo. Então não é mentira. Só que é lógico, igual eu achei muito interessante, a produtora de fotografia do McDonald's comentou. Você vai sair para passear, para ir para uma balada e tal, você vai maquiar, você vai botar a sua melhor roupa. Por que você vai pegar um sanduíche prensado e vai fotografar ele desse jeito? Exatamente. Então vai escolher o melhor pão, aí vai com a pinça colocar todos os elementos ali, né, para ele ficar bonito. Então tem todas técnicas para ele ficar mais apetitoso. Tem também coloca o palitinho assim para ficar bem pra separadinho as camadas. Exatamente. E a partir desse ponto, né, que vocês estão perguntando, acho que o grande diferencial da fotografia de alimentos é uma profissional que chama food stylist. Não sei se vocês já ouviram falar nesse profissional. Tá vendo? É uma dica boa. Coisa nova. Então assim, não tem uma boa produção fotográfica sem um bom food stylist. Né? E aí então, ele faz essa preparação toda. Exatamente. Geralmente tem mulheres fantásticas que trabalham, né, no Brasil com esse tipo de produção. Não é barato, tá, gente? Uma diária, eu não vou chutar um valor porque tem muito tempo que eu não trabalho com food stylist. Mas é uma diária alta, um valor alto, mas que tem um valor agregado assim impressionante. Com certeza. Então você tem food stylist só de carnes, por exemplo. Você tem o food stylist só de sorvete, só de doces. Então, é uma pessoa que entende a gastronomia, mas para imagem fotográfica. Que legal. A gente acha que não tem certas coisas, a gente descobre cada dia uma profissão nova. Exatamente. E isso é legal, gente, que é uma coisa, assim, para quem tiver interesse, né, entrar nessa área, porque você tem a fotografia que
tipo assim, uma padaria de bairro, uma coisa mais simples, né? Que eu já fiz também, ainda faço, que você mesmo vai fazer o food stylist, porque senão fica inviável o preço. Pro cliente, o né? cliente não consegue pagar. E tem produções, né? Igual eu já fiz para grandes agências, igual para esses, né, clientes maiores, que aí tem, por exemplo, a padaria, e tem um chefe de padaria específico para preparar o pão para foto. Aí ele vai ter todo, você fica do lado do forno, ele terminou de assar, você dá o tempo, você vai fazer o clique. Nossa. Então é um processo assim, é muito gostoso de trabalhar, mas que tem que ser muito profissional. Né? Igual eu vejo essa onda, às vezes assim, já clientes menores, é muito comum acontecer isso, acho que é legal de contar isso. A pessoa fala assim, não, mas eu tenho um celular, comprei um iPhone Pro Max, Beta, Ultra Max, não sei o quê. Aí coloca o produto dele lá, tira uma foto. Até eu tava vindo pra cá, gente, pra te gravar, aconteceu uma coisa interessante. Eu não vou citar nomes, logicamente, mas eu vi um Fiorino com uma plotagem de um produto, gente, horrível. Eu falei assim, nossa, como é que a pessoa compra um produto desse? Tipo assim, você plota no carro uma foto muito ruim. Quer dizer, o que ele gastou para plotar ali, ele jogou dinheiro fora. Porque a pessoa vê aquela foto, não vai ter a menor vontade de comer aquilo. Né? E você vê que é de celular, porque não tem contraste, quer dizer, tem muito contraste, não tem textura, você não tem uma iluminação adequada. Então, isso é um problema. Dá para fazer uma foto com celular? Sim, mas você tem que ter os mesmos preceitos de iluminação, de tratamento, do food stylist, que é onde começa o processo. Né? Então, esses procedimentos são muito importantes para você ter uma foto de qualidade. E pensar também, qual que é o objetivo daquele prato? Né? Vocês sabem qual que é o objetivo principal de um prato de culinária, uma foto de culinária? Vocês têm ideia? Assim? Eu acho que é gerar desejo, né? Dá vontade de cliente. Também. É uma coisa que a gente comentou aqui uma vez, trazendo o gancho, né? Que tipo assim, quando você vai... A gente comentou muito de vestimenta, a nossa vestimenta na hora de trabalhar. Sim. Quando a gente vai num restaurante, a primeira coisa que a gente tem contato é o cardápio. Sim. Se você olha ali no cardápio uma foto bonita de um prato, você vai falar... que delícia, vou querer. Exatamente. Né? Faz muita foto. Agora, até eu fiz um curso muitos anos atrás em São Paulo, né, de foto de culinária, e um dos principais objetivos, principalmente hoje, é mostrar para o consumidor quais são os produtos que tem naquele produto. Porque a gente tem muita intolerância à lactose, tem alergias e tal. Então, por isso, por exemplo, você vê um sanduíche no McDonald's, você vai ver todos os molhos e o tomate, tudo que tem dentro ali vai estar projetado para você ter a noção do que tem dentro daquele produto. A gente não, isso eu nunca tinha pensado nisso, mas eu faço isso. Eu vou olhar o que tem num sanduíche novo que saiu, eu vou olhar, o que é isso? Deixa eu ver se tem na descrição o que é isso, que é a única coisa que eu não entendi o que é. Exatamente, então isso é uma função muito importante, que é lógico assim, porque o desejo de consumir o produto é tipo o básico. Se não tiver, aí é igual o produto que eu vi lá na Fiorina, né? Faz o contrário, dá uma vontade de não comer o produto. Mas, além disso, essa é muito importante para você escolher. Então, para você escolher, eu gosto disso, não gosto daquilo. Então, numa olhada rápida, você consegue ver, tem cebola, eu não gosto de cebola. Ou tem molho tal, ou tem outra coisa. Então, isso eu acho que é muito importante. Né? Num restaurante, você ter... E a imagem do produto real. Né, que eu vejo, agora com inteligência artificial, então tá um caos, né? Então, assim, aí você chega lá para comprar aquele sanduíche maravilhoso, aí vem um trem que tem nada a ver, outro pão, outra coisa, isso depõe muito, né, contra. Então, acho que é um investimento, né, assim, pensando como negócio, né, que a gente trabalha com design, com comunicação, é um investimento do restaurante, daquele pequeno negócio, seja um cachorro-quente que seja, ele ter uma foto boa. Sim. E a gente tem muitos profissionais bons que trabalham de custos médios, né? Só que, não sei se acontece com vocês, eu fiquei sabendo que vocês são fotógrafos também, que às vezes a pessoa fala assim, mas você tá muito caro a sua foto, né? Só que a foto é o de menos, o problema todo é todo o conhecimento que você tem que ter anteriormente, equipamento, a gente estava comentando em off também, equipamentos hoje no Brasil estão muito caros, então você tem que pagar aquilo. Né? Tem software, tem... Tirar a foto é o gasto menor que a gente tem. Exatamente. É milésegundos, né? Quer dizer, você vai preparar, por exemplo, uma curiosidade que a galera tem muito, assim, quanto tempo demora para montar um prato, né? Às vezes, você vai fazer um prato, vai demorar 2, 3 horas para montar. Para montar um, né? Para montar um. Ou uma sequência, né? Às vezes, assim, essa questão de logística é uma coisa assim, importante, você ter planejamento. Então, se eu vou fotografar 10 pratos, aí tem que estar muito claro, por exemplo, esses 10 pratos são no mesmo ângulo, né? São na mesma luz, são no mesmo fundo, é do mesmo produto, tipo assim, é um catálogo, é um cardápio, uma coisa assim, porque isso dá muita diferença também. Né? Você tem que planejar o contexto todo ali da foto, né? Porque hoje
Você não tira foto só ali do micro, por exemplo. Aqui eu não vou tirar foto só do biscoito aqui. Eu vou dar um contexto aqui, vou planejar a mesa, né? Exatamente. Você pode até falar isso pra gente, como que é isso. Muito bacana. Como que é pensado isso. O processo, eu vou falar primeiro o processo que a gente faz numa grande agência, né? Pra gente entender. Depois a gente pode comentar como é que é o processo mais simples, né? Tipo uma padaria, uma coisa um pouco mais simples. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir assim, qual que é o objetivo daquela campanha. Né, promover o produto, é para escolher, porque assim, aí tem a foto catálogo, é escolher, eu quero o produto A, o produto B, o produto C. Outro que a gente chama de fotos de produção, que é aquela, tipo uma foto corporativa, né? Ela vai vender a imagem da empresa, tipo assim, um produto saudável, um produto gostoso, um produto, enfim, você vai entender qual que é a proposta da empresa. Depois a gente vai ver, e que isso é muito importante, muitos fotógrafos negligenciam isso, quais são as cores corporativas, ou seja, quais são as cores da marca da empresa. Sim. Porque senão você faz uma produção toda com cor do concorrente, aí vai aparecer que você vai fazer a foto do concorrente. Você vai fazer foto pro Atlético com fundo azul. Exatamente, exatamente. E acontece a muito. A luz de recorte azulzinha. Opa, né? Então, assim, tem que pensar muito nisso. Então, esse planejamento, a gente ter uma vivência de comunicação e design ajuda muito. Porque às vezes tem fotógrafos, né, que eu dou aula, eu tenho uns 4, 5 anos para o curso de fotografia, né, e muitas vezes são bons fotógrafos e falam, pô, a agência bombou minha foto, estava perfeita, aí na hora que você vai analisar, pô, mas a cor não está adequada, então tem problemas técnicos aí que acontecem. Então a gente chama de briefing, né, para quem é leigo, esse briefing, para a gente entender o que é a produção. Depois eles mandam referências para a gente. Isso já é o primeiro problema, tá, gente? Vou falar... Expectativa versus realidade. De clientes, né? Referência não é cópia. É tipo, vocês te mandam uma foto, eu quero igual, mas diferente. Na verdade, ele não quer pagar aquele royalty daquela foto e quer que você faça igual. Sim. Então, não é dessa forma que eu vejo que funciona. Como que funciona a referência? É você mandar, por exemplo, o estilo de iluminação. Aí manda uma foto com o estilo de iluminação, uma foto com o estilo de produto, uma foto com a cor. Aí você já tem esses elementos. Aí geralmente eu faço um mapa mental, um esqueminha básico, assim, para entender assim, como que eu vou fazer a foto. Aí, se tiver grana, a gente paga um ilustrador. Hoje a inteligência artificial eu achei fantástico para isso. Eu estou usando até com os alunos, né? Você faz um prompt, ele monta uma imagem para o cliente aprovar ali uma prévia do que você vai tirar de foto. Ah, que legal. Interessante. Isso é uma coisa legal, porque, gente, quando a gente está numa produção de culinária, às vezes, por exemplo, eu já fotografei garrafa de vinho, bacalhau, por exemplo, são pratos caríssimos. Então, assim, eu não queria nem ver a conta, porque na hora da produção, tipo, gastava às vezes R$1.000, R$2.000 de produção. Então, se você errar aquela foto ali, a chance de você ter um problema muito, muito sério, grande. Então, assim, você tem que eliminar os problemas que podem acontecer. Então, você dá a prévia, o cliente aprovou. Então, assim, é muito raro você entregar uma foto e o cliente falar assim, não é o que eu estava querendo. Porque você seguiu um passo a passo. Aí no dia do estúdio, a gente, né, tendo o food stylist, ele vai montar a produção e você vai montando a luz enquanto ele monta a produção. Se não tem o food stylist, aí eu já vou com um assistente, já vou pedindo para ele preparar os pratos e tal, e ele já deixa tudo no jeito. A gente faz um teste de luz com um mockup, né? Tipo assim, vamos supor que era um pão, você bota qualquer objeto lá, um pão velho lá, só para marcar a luz, acertou tudo, então a foto ela tem que estar impecável já, tecnicamente. Sim. O produto está pronto, é a conta de colocar lá, acabou. Esse é o processo. O pré é mais longo do que o momento. O clique é muito rápido. Então, isso também faz diferença. Tipo, eu fotografei para uma pizzaria foi de Valadares ou Ipatinga, eu não lembro. Sei que aí chamou um mestre pizzaiolo para fazer as pizzas e tal, então foi pensando toda naquela produção. E ele tinha um maçarico também, isso é uma ferramenta importante, todo fotógrafo de culinária deve ter, para dar aquela finalizada no queijo. Então ele pré-assava a pizza e a gente finalizava o queijo na hora do clique. Então era maçarico, maçarico, aí acabou. E isso funciona, né? Por exemplo, cerveja é um negócio que eu fotografei, chopp, cerveja também é um produto complexo, né? Não sei se vocês sabem, até muitos vão ter essa revelação. Isso é bom. As latas de cerveja, gente, elas não estão geladas, né? Isso é uma produção também de food stylist, que a gente coloca aquelas gotinhas, né? Usa parafina, tem várias técnicas, né, para fazer isso, para aquelas gotinhas ficarem ali. Então não é gelo, não é nada, é tudo fake. Isso ainda continua essa fake. parte eu não
saber. Eu Eu já sabia vi, que ela não era eu já gelada. vi borrifando, assim, É. aquele Isso, aí você borrifador. borrifa. E tem várias técnicas, com água e glicerina, água sem glicerina, tem Tá vendo? muitas Por isso que o dia técnicas. que eu fui tentar fazer borrifando água não deu certo. Tá vendo? E tem também, tipo, às vezes a gente passa um fixador também para poder, né? E as soluções, gente, são muito interessantes. Igual eu sempre usava um fixador de desenho para poder fosquear a garrafa. Até que eu fui fotografar vinho. O vinho vai ser vendido depois. Eu já fotografei garrafa de mais de R$1.500 a garrafa. Então, como é que você sapeca um fixador? Não vai dar certo, né? Uhum. Então, eu tive que desenvolver outras técnicas para fosquear a garrafa e funcionar dessa forma. Que legal. Né? Então, assim, você vai aprender. Por isso que eu tô falando assim, a sua carreira ela vai sendo moldada tecnicamente pelas demandas. E a gente nunca sabe tudo sobre todas as coisas, não tem como. Não tem como. Então, eu tô fera, por exemplo, fotografar garrafa de vinho. Aí garrafa de uísque é diferente. Garrafa de cerveja é outra coisa. Outra textura, outras cores, É outros outro- tamanhos. É outro produto. Então, assim, esses pepinos, né? Na culinária, acho que foi a maior faculdade de design, entre aspas, que eu fiz, foi fotografando culinária. Uhum. Porque são os produtos mais complexos de fotografar. Você tem vidro, você tem metal, você tem cerâmica, você tem molho que reflete o estúdio inteiro. Então, você tem que desenvolver técnica. Então, assim, eu fui comprando os equipamentos para atender essa técnica, né, que eu fui desenvolvendo durante os anos. Então, assim, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, depois que você fotografou, aí tem a pós-produção. Então, o trabalho não termina. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, que eu acho que foi um dos maiores investimentos que eu fiz quando eu trabalhei com foto culinária e foto publicitária, eu não sei se vocês acompanham o que chamam de gerenciamento de cores. Não sei se vocês já ouviram falar nessa questão. Não. Porque uma coisa que na área da publicidade dá muito problema é a cor. Eu ia perguntar justamente isso. Exatamente. Como que faz com a bendita da cor? Perfeito. Então, eu dei aula 4 anos no Senai, né, nessa parte de tratamento de imagens, então foi uma coisa que me ajudou muito nessa foto publicitária também. Então, todo o meu sistema, ele é calibrado. Então, o meu monitor é calibrado, a minha câmera é calibrada, e quando eu tiro a foto, eu tenho uma referência, né, que são uma cartelinha de cores, parece estojo de maquiagem, não sei se você já viu, né, que você coloca na frente do produto, tira a foto. Então, quando você vai para a pós-produção, você clica no cinza daquela referência e ele vai zerar a cor. E você vai ter uma referência bem correta, assim, em termos de cor. Então, esse é o grande segredo ali de ter esse gerenciamento de cores. Uhum. Então, isso é uma exigência de grandes agências. Então, por exemplo, vocês fotógrafos têm ideia de trabalhar com agências grandes e tal, ou com produtos, né, de clientes grandes, tem que ter um gerenciamento de cor muito bem feito. Sim. Porque senão você imagina, você pega uma foto da garrafa de Coca-Cola e o vermelho está a cor de rosa, por exemplo. Ou está um vermelho um pouco diferente. E a luz altera a cor. Uhum. Então você tem que ter esse controle também. Então isso aí foi ao longo do... Eu comecei sem fazer isso, aí eu tive problema com 2 outdoor que eu fiz, que a cor não ficou muito legal. O cliente nem notou, mas que era cliente pequeno. A gente nota, né? Aí eu falei, não dá. Mas a cliente grande nota, tá, gente? Nota. Eles veem as nossas fotos num Mac lá de 20 e tantas polegadas, lá em 100%. E ele tá pagando pelo nosso serviço, então ele pode estar cobrando isso aí também. Exatamente. Né? Então, acho que é um investimento, né? Assim, é uma coisa bem técnica. Não sei assim, que não é as áreas da fotografia assim, mais divertidas, ainda bem que a gente vai falar de outras pautas aí também, mas que é muito gostoso de trabalhar, né? É gostoso em vários sentidos, né? Eu tive uma oportunidade de uma vez, a amiga minha estava trabalhando na comunicação de um restaurante aqui no centro, e ela, como eu estava começando a fotografia, ela falou, você não quer ir lá fazer você não quer ir lá fazer umas fotos para mim? Não, eu te pago lá um valor, não vai ser muito, porque eu estou começando com o cliente também. Eu falei, vambora. Você me dá o lanche depois. Me pagando o lanche, tá bom? Pagando o lanche, essa parte. A gente paga esse valor, a gente combina o valor lá e você me dá o lanche lá. Pô, a comida tem que ter, pelo menos, né? E aí, tipo assim, eu fiz como se eu fotografasse uma pessoa, sabe? Falei assim, não pensei em tudo isso que você tá falando. Tá, foi a comida ali na hora, mas foi uma coisa que, tipo assim, que eu acho que atendeu o restaurante. Que eles queriam usar para rede social, para divulgar o que tem simples, ali. Né? Não era um outdoor, não era uma propaganda de uma TV, por exemplo, porque tem diferença, não tem? Você pensar numa foto que vai sair no outdoor aí de sei lá quantos metros quadrados para uma revista ou para um digital, por exemplo. Sim, né? Inclusive, assim, eu já tive foto, por exemplo, em plotagem de caminhão, né? Outdoor, painel digital. Painel digital, acho que foi a vez que eu vi uma foto minha que eu mais gostei. Porque outdoor tem muito problema de produção.
Tanto é que Belo Horizonte né? praticamente não tem outdoor mais, né? Agora tem muitos digitais, né? Os digitais são legais, Sim. realmente dá uma cor bonita, assim. E no painel digital ficou muito legal, assim. Eu achei que a foto... acho que foi uma Páscoa que eu fiz, uma bacalhoada, que foi muito legal, assim. Eu gostei que muito legal. Foi Deu bem resultado. interessante, né? Então deu um trabalho. Já fiz catálogo também, então você tem que ter um cuidado maior. Para as redes sociais, dá para você fazer uma coisa um pouquinho mais simples. Mas depois você acostuma e você já faz todas assim. É lógico que o tratamento, eu acho que é uma pergunta interessante. Quando você pede para mídias sociais, o tratamento ele é mais rápido, você não vai ficar nas minúcias. Quando vai para uma publicação impressa, um outdoor, uma coisa assim, aí você tem que abrir a foto ali e retocar muito mais tempo. Né? É porque, né, quando a gente vai imprimir, muitas vezes a gente já tem aquela variação de cor que vem da impressão mesmo, né? Exatamente. Por causa do material que vai ser impresso. Tudo isso tem que ser previsto, né? Então você vai finalizar a sua foto para cada suporte com um tratamento específico. Isso vai encarecer a produção. Né? Às vezes um cliente fala, mas eu não esqueci de falar, né? Esqueci de falar, é uma coisa que a gente escuta muito. Esqueci de falar. Pois é, né? Então vão rever o contrato, né? Porque é outro trabalho. É outro trabalho. Porque você tratar uma foto para rede social e depois falar, não, vou fazer um catálogo com essa foto, é outro trabalho. Então tudo isso tem que ser muito bem feito, assim. É muito técnico, tá, gente? Mas assim, é bem divertido. Assim. A produção é legal ali, as equipes são menores, então é uma área, né? Eu já trabalhei em várias áreas, é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Essa área de culinária é apaixonante. Agora, uma coisa que eu preciso falar com vocês, assim, que é importante, é gostar de culinária. Então, quando eu comecei a fotografar, eu tive que aprender um pouco a cozinhar, fazer alguns pratos. Então, legal. sei algumas técnicas também. Chique. Né, de como é que você faz uma carne, como é que você faz um arroz e tal, para ficar mais vistoso. Por exemplo, uma coisa que é interessante, não sei se vocês gostam de brócolis, né? O brócolis, você tem que ferver a água e colocar o brócolis na água fervendo. Ele fica 2, 3 minutos, até para a fotografia tem um pouco menos. 2 minutos ele sai muito verde. Muito bonito. Se você colocar ele na água fria e ferver, ele perde a cor. Olha. Então, vou passar essa técnica para minha mãe. Tá né? vendo? Só coloca depois que ela estiver fervendo. Mãe. Quero brócolis verdinho, mãe. Exatamente. Então, aí você tem que aprender essas técnicas. E outra coisa, as relações humanas, acho que são a base para o nosso trabalho. A gente está lidando com pessoas. Apesar de fotografar produtos, você está trabalhando com o chefe, com as chefes de cozinha e tal. Então, você tem que, quando elas e eles veem que você entende um pouco da produção que você está fazendo, eles têm um respeito maior com você. Porque vê que você está respeitando a profissão deles, assim, e importância. Porque, às vezes, um fotógrafo fala assim, o chefe vai lá, às vezes ele vai com a pinça lá, mexe um tomatinho para cá, mexe um alecrim para lá. Aí, se você pensar assim, aí você frescura, acabou. Você não dá para fotografia de culinária. Porque faz toda a diferença. A arte deles está nessa apresentação também, não só no sabor, né? Então isso é muito importante. O chefe está deixando o nome dele ali no prato. Exatamente. Então é muito importante o prato estar refletindo aquilo que ele pensou. E é todo pensado. Assim como a gente pensa na foto, né? Ele pensa em cada textura que está ali, em cada sabor, em cada camada, né? Sim. Exatamente. Por isso que eles falam, né? Numa mordida só, você tem que sentir tudo ali. E aí na fotografia a gente tem que representar isso, cara. Exatamente. Então a iluminação tá de acordo. E você conversar muito com o chefe, né? Porque às vezes também tem um chefe tem um restaurante por trás, ou uma empresa, né? Enfim, você tem que alinhar ali todo o discurso para agradar a maior parte das pessoas, né? Então isso eu acho que é... E de culinária, vocês têm mais outra curiosidade? Não, assim, eu queria saber, tipo assim, qual foi o trabalho que você fez que falou assim, nossa, esse aqui eu tenho orgulho de ter feito essa foto, e é aquele que você teve maior dificuldade, assim. O perrengue. Deixa eu pensar aqui. De orgulho, acho que uma produção que eu gostei muito foi uma sessão de fotos de Natal de panetone que eu fiz. Isso foi, deixa eu lembrar qual, já tem um tempinho, não lembro o ano exato, assim, mas então a gente ficou praticamente um dia inteiro fotografando panetones, tortas de Natal, aqueles rabanadas que eu gosto bastante. Então foi muito legal, assim, então foi uma produção que me orgulhou muito, as fotos eu gostei demais, e geralmente isso é uma coisa interessante, quem finaliza as fotos em grandes agências são as agências. Então nós fotógrafos a gente trabalha, né, com a foto em RAW, manda a foto de referência com a referência de cor, a foto já finalizada, mas sem tratamento nenhum. Assim, ela tem que estar eles que vão finalizar. Isso, algumas agências trabalham dessa forma. E quando voltou a foto, assim, eu fiquei impressionado. Assim, o tratamento foi muito, muito bom.
Então, ela impressa, assim, deu muita qualidade, eu gostei bastante. De pepino, deixa eu lembrar, de foto de culinária, nossa, acho que foi quando eu comecei a fotografar vinho, assim, acho que foi O mais difícil. Foi o mais difícil. Nossa, e eu colocava a luz em tudo quanto é lugar, e fazia de um jeito ou de outro, e via tutoriais, eu já sabia fotografar vinhos. Eu falava, não tá bom. Né? Aí, e outra coisa também, o vinho, né? Igual eu falei com vocês, os vinhos bons são muito caros. Então, o fotógrafo desastrado, assim, eu ainda bem, assim, nunca quebrei nenhuma garrafa de vinho em produção. Né? Nunca aconteceu nenhum acidente. Fotografei, sei lá, mais de 2.000 garrafas de vinho. Até hoje, assim, já fotografei muito vinho. Até alguns festivais que tinha em Belo Horizonte de vinhos também já fotografei. Então, assim, era uma coisa que depois que eu peguei a técnica, né? Aí é uma coisa relativamente simples. Mas eu passei muito aperto. Aí dava brilho, aí eu fui trocando equipamento. Então, assim, foi o que eu mais demorei a chegar no ponto, um ponto bom. Só que tem um desafio também, gente, que você tem que fazer uma coisa boa e rápida. Isso acho que é o maior desafio da foto publicitária, foto culinária. Não dá, para a culinária, igual a gente viu, que o produto ele vai deteriorar. Então não vai ficar bonito. Então você tem que ser rápido. Pode ser lento para montar a luz, mas para fotografar você tem que ser rápido. E vinho tem essa questão assim que você tem que fazer muitas. É muito difícil você ter uma foto de uma garrafa de vinho. Você vai ter várias garrafas, um catálogo, uma coisa assim. Então você tem que ter esse dinamismo. Então eu desenvolvi algumas técnicas que até passo para meus alunos também, que são bem legais. Assim. E você traz essa questão, você ainda dá aula de fotografia? Sim, dou aula. E você faz essa prática com ele de fotografar produtos? Sim, assim, tá. E não escondo nada, gente. Assim, né? Meus alunos, o Andrés pode perguntar pra igual meus alunos, né, do UniBH, da UNA, né, também já dei aula na UNA, mais no audiovisual, e sempre passo essas técnicas todas, porque eu acho que o mercado ele só melhora se tiver bons fotógrafos. Não adianta assim, porque o diferencial do fotógrafo não é só a foto. Né? E tem mercado para todo mundo. Eu acho que uma coisa que a gente deve mudar essa mentalidade, tipo assim, uma técnica secreta. Não tem técnica secreta. Né? E é legal, por exemplo, como eu passo muito, assim, igual a gente comentou do Rodney Costa também, que é um grande amigo e tal, e sempre a gente está compartilhando técnicas. E sempre a pessoa descobre uma coisa legal, fala, pô, descobri um negócio massa pra caramba, deixa eu te passar aqui, olha que legal. Então, isso fortalece uma comunidade, né, de fotógrafos que estão crescendo junto. Agora, se ficar com aquela ideia, não, isso aqui eu não conto pra ninguém, isso é uma bobagem. É meu concorrente. O que eu tô achando legal, né, desse podcast que a gente tá fazendo é isso. A gente tá tendo contato com áreas diferentes. Às vezes, a mesma área que a gente trabalha, você... Pô, quanto que eu ia imaginar que tinha esse profissional para fazer foto de comida ali, que vai preparar tudo bonitinho. Nunca nem ouvi falar, sabe? E aí, acho que compartilhar também, sabe? É uma coisa muito... Pô, cara, tem nicho para todo mundo, tem área para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Tem aquele cliente que não vai querer pagar o Júlio para fazer uma foto, mas vai ter aquele cliente que vai conseguir me pagar para fazer a foto. Porque a gente está em momentos diferentes. Isso. A gente tem... tempos diferentes, a gente tem conhecimento diferente, sabe? E uma coisa legal, Gládio, eu falo até muito com meus alunos de audiovisual. Tem o antes da pandemia e o depois da pandemia. Perfeito. Então, antes da pandemia, tanto no audiovisual quanto na fotografia, eu estava nessa vibe mais assim, de grandes agências, grandes clientes e tal. E na pandemia deu uma desorganizada nisso. E eu voltei um pouco às origens de fazer produções menores, né? Para sorveteria menor, para uma padaria, uma coisa assim, uma cafeteria, que eu fiz um trabalho que eu gostei pra caramba também. Então, eu tive que fazer esse trabalho, toda a cadeia produtiva toda, porque não tinha, nem podia chamar equipe, né? Tava todo mundo isolado e tal, inclusive em vídeos, né, que a gente chama de B-roll, né, que é aquela técnica de vídeos fotográficos curtos sobre um produto. Então, nisso eu vi, assim, que é possível hoje um profissional, mas tem que estar muito claro para o cliente, né? Você tem a sua hora de trabalho, você consegue fazer trabalhos mais baratos, entre aspas, né, um orçamento um pouco mais reduzido e um orçamento mais alto. Só que é lógico que a qualidade vai mudar, porque a qualidade de produção é diferente. Eu tenho um food stylist, pra vocês terem ideia, teve uma produção de carnes, né, que eu acompanhei, que o food stylist só estava cobrando R$8.000 um dia para fazer uma produção de food stylist de carnes. Então, assim, eles ganham muito, mas porque o trabalho deles é único. O que eles fazem, um ponto de carne que eles fazem por uma foto, igual a Sadia tem um food stylist especialista só em linguiça, em carnes e tal.
Então, se eles começam o trabalho da food stylist lá no local, eles vão lá, sei lá, no açougue, vai acompanhar o corte da carne, vão acompanhar a textura que ele quer e tal. Nossa. Então, é um trabalho ultra especializado. Né? Assim. Então, é ultra maneiro. especializado, né? Então, a questão, às vezes, o food stylist ganha até mais que nós fotógrafos. Respeitar o trampo. Então, bom. Mas é um trabalho complexo. E outra coisa também, eles têm vasilhas, têm facas específicas, têm muita técnica, né? Muito equipamento para fazer. Igual eles têm uns maçaricos específicos para cada técnica. Então, Ele tem um investimento dele ali também, né? Tem. Igual a gente tem com câmera, eles têm com essas coisazinhas ali que são específicas. Né? Exatamente. Assim, mas tem food stylist também que tem um preço menor, tá, gente? Estou falando só para ter uma ideia, assim, que onde pode chegar a coisa, né? Então, tem produções que são muito, muito altas em termos, né, de equipamento, de custo, de produção, de tempo também. E esse profissional vem do design também? Não, geralmente, assim, tem mais em São Paulo. Uhum. Em Minas tem alguns bons também. Tem muitas mulheres boas que trabalham aqui em Minas, mas geralmente vem da gastronomia. Ah, tá. Da gastronomia e da comunicação. Tem alguns da comunicação. Alguns fotógrafos também que gostam tanto que acabam fazendo food stylist para eles, depois faz para outros e tal. Mas são cozinheiros, geralmente cozinheiras. Entendi. Porque a fotógrafa de arquitetura que a gente conversou com ela aqui, ela formou em arquitetura, mas diz ela que desde o primeiro momento que ela conheceu a fotografia, ela falou, eu não quero fazer projeto, não. Não vou fazer projeto. A Cecília falou, não, o projeto não é da área da Cecília. A área da Cecília é a fotografia. Aí ela foi, sabe, a gente perguntou para ela se isso facilita para ela na fotografia hoje. Ser arquiteta, ela falou, muito. Sim. Porque mesmo eu não querendo projetar, eu tenho na mente como que é um projeto de arquitetura. E as vistas são diferentes, é outra área muito técnica também. Você tem um ângulo correto que você tem que fazer a foto da arquitetura, a luz tem que estar num ponto específico. A cor, tudo. Então, é bem complexo. E a fotografia tem que ser transparente, né? Assim, tipo, o trabalho do arquiteto da arquiteta que tem que aparecer, não o nosso. Exatamente. Isso também é um outro problema que a gente vê, assim, às vezes, estudantes que vão começar a fotografar arquitetura ou qualquer outra área, que quer botar a arte deles em cima da arte dos outros. Não dá, né? Não dá. Aí você vai ter que passar mais por fine arts, que aí já não é foto de arquitetura, simplesmente, né? Você está usando a arquitetura como objeto, mas você está criando, né? Em cima. Aí tudo bem. Mas fotoportfólio, assim, é bem complexo, assim. Maneiro. Mas agora vamos para essa outra paixão que você tem. Vamos para outra parte. Né? A gente falou aí do seu início na fotografia, agora tem essa outra paixão aí, que a gente comentou aqui, né, no primeiro episódio, que a gente ia trazer profissionais e que você era um deles, que vocês seriam 2 nichos. Falei, não, o cara é tão 2 em 1. Foda. Não, de jeito de forma nenhuma. Trouxe 2 nichos de uma vez só. Então, assim, uma grande paixão que eu tenho desde pequeno é viajar. Eu acho que as viagens, elas são extremamente transformadoras, né? E a fotografia, na verdade, é uma forma quase terapêutica, assim, da gente observar. Né? Uma coisa que eu tenho reparado, não sei se vocês concordam, assim, que as pessoas estão indo nos lugares, mas fica mais no celular e preocupado em gravar, em filmar, aquelas coisas todas assim, e não aproveita muito o local. Né? Ou aquelas excursões que vai lá 10 minutos não sei o que, 5 minutos não sei o que. Então, né, eu acho muito estranho. A minha filha mais nova falou uma coisa interessante agora que eu voltei da minha última viagem, agora de julho, que ela falou assim, pai, eu descobri que você é viajante, você não é turista. Eu falei, por que, né, que eu sou... Por que eu sou viajante, não sou turista? Eu falei, não, porque eu aprendi isso na aula de sociologia, eu acho, né? Porque você vai, interage com o público local, você vai nos restaurantes, você vivencia as cidades, né? Os lugares que você vai, que é diferente do turismo. O turismo é tudo meio preparado, né? Esses lugares muito turísticos, preparado para você consumir, que também é legal, é uma outra experiência, né? Até mais simples de consumir do que você embrenhar, às vezes, por experiências um pouco mais roots, né? Digamos assim. Então, essa questão da fotografia, eu já era fotógrafo, né? Quando eu... Na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, assim, eu lembro que meu pai, ele gostava muito de câmeras de vídeo. Não tinha câmera de vídeo, lógico, quando eu nasci em 76, então já tem bastante tempo. Ele tinha uma câmera de Super 8, vocês conhecem Super 8? Né? Sim. Super 8 é uma câmera de cinema, de 8mm, era amadora, era câmera de vídeo, né? Dos anos 60, 70, assim. E não sei por que ele confiava, eu sempre fui muito cuidadoso com equipamento, essas coisas, então eu virei o porta-câmera das viagens. Então, ele botava a câmera, era uma xereta, uma câmera automática super simples, e uma câmera de Super 8.
Então, aí eu era responsável por cobrir as viagens de família, digamos assim. Olha! Isso bem pequeno, com 10, 12 anos, assim, né? E era interessante, assim, que tinha que economizar o filme, isso é uma realidade que não tem hoje, né? Um filme de 36, você fazia umas 2 viagens, o Natal e mais o aniversário de alguém. Então, hoje a pessoa descarrega-se 10.000 fotos no evento, né? Então, isso é interessante porque, e meu pai sempre ia comentando, ele falava assim, ó, essa foto aqui tá interessante, mas você tem que deixar 2 dedos imaginados. Eu lembro até hoje como é que ele citava, você tem que centralizar aqui, tem que fazer dessa forma. Então ele gostava muito, né, dessa parte, apesar de ele trabalhava com direito, não tinha nada a ver com fotografia. Mas ele gostava muito de cinema, de fotografia e tal, e me incentivou muito. Então, essa questão de viajar era um hábito da família. Pelo menos 3 vezes por ano, a gente fazia uma viagem que a família tinha em Montes Claros, norte de Minas, e no Triângulo Mineiro da minha avó, por parte de mãe. Então, no mínimo, a gente ia para esses 2 lugares, ia para o Espírito Santo, né, como todo bom mineiro, acho que não tem como, né? E em 2012, eu tinha muita vontade de sair do Brasil, né? E professor, a gente sabe que professor no Brasil não tem nessa grana toda para sair rodando o mundo, assim. E um grande amigo meu, Marcos Araújo, ele já foi para mais de 21 países. E a professora também tem que entender. Se ele pode, né? Se ele pode, eu posso tentar, né? Eu consigo. Não, e países complexos. Ele foi na Nova Zelândia, ele já foi na China, já foi no Japão, já foi rodou a Europa toda. Então, assim, não é... Porque assim, não é que é menos, mas às vezes você pega a Europa, por exemplo, você faz uns 10 países ali de passeada, né? Agora, quando você vai para outros continentes, são viagens muito mais complexas. E aí ele fez um desafio e falou assim, Júlio, você podia começar a viajar, tá tendo uma promoção aí, bons tempos, quando ele ser 12.000 milhas você ia para o Chile, né? Ele falou, tem uma promoção 12.000 milhas para você ir para Santiago do Chile. Eu falei, putz, nossa, é a oportunidade. Eu tinha uns pontinhos, nem sabia que tinha pontinho no cartão, porque eu nunca olhava essas coisas. Aí fui lá, troquei essa passagem e conheci Santiago do Chile. Interessante que agora eu fechei esse ciclo, que eu voltei lá esse ano de novo. E eu falei, putz, comecei a fotografar essa viagem e eu falei assim, nossa, como que é uma experiência muito diferente. Né? Você fotografar a viagem, fotografar as pessoas que estão nessa viagem. E daí, no ano de 2012, né, depois que eu entendi essas técnicas, né, de viagem que ele começou a fazer, eu fui no mesmo ano, fui num congresso na Argentina, depois a gente foi para Portugal, para Itália e para a França. E daí eu não parei de viajar até hoje. Né? E essa paixão, assim, para ficar um pouco mais profissional no sentido de fotografar viagens, a gente, conversando com outras pessoas, não sei se é o caso de vocês, muitas pessoas fazem viagens, mas as fotos, quando voltam, falam assim, putz, não era o que eu estava vendo lá, ou, nossa, que decepção e tal, e fica meio frustrado, não entende como que é feita essa fotografia. E a gente fez um projeto, né, que foi até mais ou menos ano passado, que é o Volta ao Mundo em 80 Fotos, que é para ajudar as pessoas a viajar mais e para fotografar. Mas com esse objetivo meio de transformação pessoal, né? Assim, a fotografia ser uma forma de você reparar melhor os espaços, entender por que você está naquele espaço, você entender as pessoas que estão ali, as comidas, né? Que vem da fotografia da culinária também. Você vê um pôr do sol, por que o pôr do sol é bonito? Por que essa luz é legal, né? Enfim, a gente começou a fazer isso. A gente tinha um projeto do podcast, a gente fez acho que umas 4 temporadas, né? Tá disponível no Spotify depois. E chama Volta ao Mundo em 80 Fotos. Então, assim, a gente entrevistou pessoas, a gente, assim, um que marcou muito, até lendo o livro dele agora, que é o Beto Ambrósio, que ele conheceu 17 países de bicicleta. Que isso? Olha que loucura. E ele é fotógrafo também. Ele saiu de Araraquara, foi até Uruguai, depois foi para Argentina, Chile, Bolívia, Peru, e foi para até no México. Que isso? Você imagina? De bicicleta? De bicicleta. E quanto tempo que ele... quase 3 anos, né? Então foi bastante tempo. O livro dele indico bastante, que é o Fé Latina, que é um livro que é um relato, né, dessas viagens e tal. Então essas pessoas que a gente entrevistou, assim... me motivaram a cada vez mais conhecer, né, esses lugares e fazer essas fotos e compartilhar isso com as pessoas. Acho que é um diferencial da fotografia e tem como, apesar de que eu, como professor, ainda não estou dedicando muito nesse sentido assim, de ser rentável. Por enquanto é mais um prazer, uma realização pessoal, fazer as viagens e fazer um acervo.
né, com essas fotos. Mas para quem tem interesse até de financiar seu trabalho, você pode fazer um livro, você pode fazer fine arts, né, que são aquelas fotos para vender em quadros. Então você tem várias formas de ganhar, bancos de imagem. Então você tem muitas formas que você pode ganhar uma grana para reinvestir nas viagens novamente, né? Então esse eu acho que é um grande desafio, né? Você queria perguntar, gente? Não, assim, quando você começou a viajar assim, e como que foi, assim? Você entrava na cultura, porque sua filha falou que você não é um turista, você é um viajante, né? Você entrava na cultura ali mesmo, fotografava a população, assim. Aí tem viagens que dá pra gente fazer mais isso, outras menos, né? Acho que uma viagem que foi um marco para mim em termos, assim, de entender o que é essa viagem, fotografar com mais tranquilidade, né? Então, assim, eu acho que o primeiro objetivo, acho que quando você quer ser viajante, é muito difícil de você pegar um pacote turístico fechado. Isso já vai te limitar bastante. Então, coisas que limitam você ter essa experiência, né? Mas que eu faço também, não quer dizer que sou contra ou que não faço isso. Mas com grupos maiores já complica, que aí você tem que ter o interesse de outras pessoas. Então você tem que ir em pequenos grupos e com tempo para você poder conhecer esses lugares. Aí uma viagem que eu fiz foi em 2019, que foi muito marcante. Eu tinha o sonho desde criança também de conhecer Machu Picchu. Eu acho que é um lugar mágico, assim. Então, e aí eu falando com 2 amigos, falei assim, vão? Então, tipo assim, aquelas conversas vão e vamos. Aí, só que tem que tomar cuidado, né, para não virar igual aquele eu vou na sua casa de mineiro, sabe? Assim, que nunca chega. Então, assim, falei, vamos, então que dia? Né? Então você já tem que ir na lata, né? Aí fala, vão em julho. Aí pesquisamos rapidamente, julho é uma época boa, porque o professor tem esse problema, né? A gente tem férias em julho e janeiro, então, que é problema não, que é maravilhoso, mas que a gente não pode ir em baixa temporada. Então os preços das coisas vão lá em cima. E altíssima temporada em Machu Picchu. Nessa época? Então já anota aí, não ir para Machu Picchu em julho. Que é bem lotado e tal, bem mais caro e tal, mas é o que a gente tinha, não tinha como, né? Então a gente teve uma ideia ousada, falar, já que a gente vai conhecer, vamos conhecer, né, o Peru um pouco, foi até uma viagem assim, é surreal se eu pensar o tanto lugar que a gente foi, mas que deu tudo certo. Então a gente resolveu para conhecer um pouco mais o Lago Titicaca, não sei se vocês já ouviram falar, né, que fica foi essa foto que eu estava querendo comentar com você. Muito bacana. Aí o Henrique, né, que é um dos amigos que a gente foi, ele e o Dávila, e falou assim, meu sonho é conhecer o Titicaca. Eu falei, beleza, então já é um ponto ali pra gente... E é um lugar, gente, é surreal. Assim, cada lugar de viagem, você não tem... As pessoas perguntam, qual é o lugar que você mais gostou de viajar? É muito todos, louco. Né? Todos foram experiências muito diferentes. Esse ano, por exemplo, foi muito marcante, porque eu fui em Chamonix, Mont Blanc, né, lá na França, para ver neve, e estava no deserto Atacama agora em julho. Então, assim, são coisas completamente diferentes, né? Uma experiência de neve, que é muito interessante. A gente conheceu a Suíça também, e agora... conhecer essa parte do norte do Chile foi uma experiência única também. Então, cada viagem tem essa pitada. Então, a gente resolveu ir de avião para La Paz, na Bolívia, que é um lugar também, assim, culturalmente muito rico. Eu acho que é muito interessante vocês conhecerem. E a gente, assim, rodou a cidade, rodamos toda a rota que tem de teleférico da cidade, que foi muito legal, né, para conhecer alguns povoados. E eu achei uma cidade até tranquila. Uma pergunta que sempre a gente faz, né, em viagem, é tranquilo andar aqui? Sim. Aí as pessoas falam assim, você é do Brasil? Então é tranquilo. A maioria dos lugares que eu fui. Se eu for falar, você é do Rio. Então aqui você pode andar de boa. Não, você é brasileiro? Não, então tá de boa, né? Mas, gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Um dos lugares que eu ouvi falar que tem mais pickpocket, né? Aqueles roubos, né? Furtos de carteira e tal, e afins, é em Paris. Sim. A gente viu na Olimpíada vários relatos, eu tive lá em janeiro, tem que tomar muito cuidado. Os caras são profissionais. São profissionais. Assim, você chega em casa, você não tem carteira, você não tem celular e tal, assim, que é diferente, né? Assim, e uma coisa que a gente vê, que às vezes a gente vai pro exterior e a gente fala assim, não, agora eu tô de boa. Então, o alerta, não é ficar paranoico, mas assim, alerta tá em qualquer lugar. O tempo inteiro, em qualquer lugar que você vai. Aí fomos para La Paz, que foi muito louco. Eu experimentei, a primeira vez que eu experimentei o chá de coca, né? Que tem que ter, gente, na altitude não tem como. Afeta muito? Você passa muito mal. Algumas pessoas não têm nada. Então, às vezes eu falo, assim, até no podcast eu falava isso, que a gente tem 2 ou 3 episódios sobre Machu Picchu, e a galera, mas eu fui lá, não senti nada. Mas igual, por exemplo, agora, nessa viagem para Atacama, teve uma senhora médica, até a oxigenação dela foi a 70%. Nossa. Então, ela ficou muito mal, muito mal. Então, assim,
toma o chá de bom, negócio nativo deles lá. Não dá barato nenhum, não sei se vocês já tomaram chá de coca, tá, gente? Não dá barato nenhum. É um chá, tipo, energizante, né? Ele é eu não sei tecnicamente, mas ele dá a circulação melhora e você consegue, né, respirar melhor. Porque quando você anda na altitude, gente, é um cansaço que vocês não têm ideia. Então, chá de coca, tem chá de munha e outras plantas também nativas da altitude que dão essa energia. Então, a gente ficou 2 dias lá em La Paz para ambientar. Então, você ficava assim, andando nos quarteirões próximos do hotel. Você não aguenta fazer muita coisa. Igual, eu arrependi muito de ter malhado jogador de futebol, né? Quando vai jogar na altitude, eu achava que era preguiça. Frescura. Corre aí, meu filho. Não dá, gente, não dá. Aí pegamos um ônibus para a cidade de Puno, que fica já, cruzamos a fronteira, né, da Bolívia, margeando o Lago Titicaca até Puno, que é no sul do Peru, que é lá no Lago Titicaca. E foi interessante que a gente pegamos um transfer local para conhecer as ilhas, né? Então tem as ilhas flutuantes, que deve ser o que você viu de foto, que são ilhas que eles são feitos com uma planta nativa e elas ficam flutuando mesmo. Então a galera, por exemplo, briga com a ilha vizinha, eles liberam a ilha e muda para outro lugar. Achei isso muito legal. Assim. Que prático. Deixa eu colocar aqui. E eles falam uma língua, né, que é o Quechua, uma língua originária. Então, assim, é muito rica a cultura deles. Né? Eu queria ter ficado mais tempo lá, mas como eu falei, assim, essa viagem foi muito complexa, né? Cheia de pontos, de parada, assim, porque tem para quem quiser ir lá, vale a pena, você fica na casa das pessoas nativas, né? Fica lá 2, 3 dias, aí você sai para trabalhar com essas pessoas e conversa com elas, é muito interessante, assim. Então é uma experiência que você vê, assim, você toma um choque cultural. Que nesse momento eu senti um pouco como que o Brasil está desconexo da América Latina. Fisicamente a gente está aqui no meio, mas a gente tem até uma certa arrogância imperialista de pensar assim, a gente é melhor do que eles, e muitas vezes não. Então esse respeito eu senti que às vezes falta, né, dos turistas brasileiros, né? Então a partir do Titicaca a gente pegou um voo para Lima, né, que não tinha como não conhecer Lima, porque grande parte dos acervos arqueológicos tem em Machu Picchu estão nos museus lá em Lima. Então a gente fez um tour lá sobre Lima e conhecemos. Lá tem pirâmides, não sei se vocês já ouviram falar, tem pirâmides incas lá e de outros povos originários lá perto de Lima, que é muito interessante. Perto de Lima? Perto de Lima, 100 e poucos quilômetros. Tem um no centro lá. Então é muito louco isso, né? Então, assim, isso também acho que é uma coisa legal quando a gente fala de fotografia de viagens. Eu vou contar a história toda da viagem, mas vou fazer esse paralelo que eu acho que é importante para a gente não fugir do tema de fotografia. É pesquisar os lugares. Nesses dias eu vi uma blogueira super brava lá que um seguidor dela estava xingando. Eu fui nos lugares que você indicou, mas lá é feio pra caramba, tava lotado, suas fotos são assim, são assadas. Aí ela falou, a gente é planejamento. Né? Você quer, por exemplo, ir num lugar turístico, igual Machu Picchu, por exemplo, porque tem milhares de visitantes. E você marca no horário mais concorrido, na época mais concorrida, no meio-dia, que o sol tá horrível, a luz é péssima, e quer tirar fotos maravilhosas. Tipo, acorda 4 horas da manhã para você ver. Então é isso. Eu acho que assim, quando a gente fala de fotografia de viagens, você tem que pensar que o objetivo é fotografia de viagem. É igual assim, fotografia para pescar. O objetivo é pescar. Então você vai escolher a melhor isca, você vai escolher o melhor pesqueiro, né? Então as pessoas às vezes acham assim, eu vou fazer uma fotografia de viagens. Só que a viagem dele é toda programada para horários que não são bons para se fotografar. Então vai dar ruim. Então essa viagem toda, então tem aplicativos, igual por exemplo a gente usa o Sunposition, é um bom aplicativo. Então antes eu vou mapeando, primeiro gente, definir quais prioridades. Então a prioridade máxima nossa era Machu Picchu. Então eu tinha que chegar no melhor horário para eu tirar aquela foto e torcer para não estar chovendo. Outro ainda ponto. Tem isso. Exatamente. Outro ponto. Então, assim, a questão, acho que é muito importante também, assim, esse lado mais espiritualista, digamos assim, de acreditar que a coisa vai funcionar. E até hoje deu muito certo, muito mais certo do que... A única vez, na verdade, que deu errado numa fotografia de viagem, que quando eu fui conhecer o Coliseu, né, eu já tinha planejado tudo, o melhor horário, a hora para estar o sol bonito, chegou lá, choveu. Nossa. Pois é, acontece. Mas aí eu fui fazer outro passeio, nem sabia que ia passar pelo Coliseu, porque eu ando muito, tá, gente, nas viagens, também faz muita diferença. Você dentro do ônibus turístico, a chance de você fazer boas fotos é muito pequena. Então andar mesmo. Bater perna, não tem jeito, né? Quem não gosta de caminhar...
Aí eu me perdi lá em Roma, aí de repente eu me dou de cara com o Coliseu, com o pôr do sol maravilhoso. Então, aí... Te recompensou. Rolou. Hoje você tem 2 fotos diferentes do Coliseu. Exatamente. Então, acontece, né? Então, nessa viagem, né, quando a gente foi para Lima, já estava tudo planejado mais ou menos, os horários que a gente teria uma luz bacana. Então, Machu Picchu era o maior desafio. Né? Só que a gente foi para Cusco, né? Então, assim, eu descobri também, tem um negócio que eu até contei para os alunos ontem. Às vezes você pensa, Machu Picchu não é chegar com o avião, descer lá e ir lá visitar, né? Para a Kombi lá na porta, assim, não. É um trampo para chegar no lugar, né? Só que a viagem em si já é tanta experiência legal. Eu lembro, gente, que eu estava numa cidadezinha chamada Ollantaytambo, depois vocês pesquisam na internet, que é uma cidade inca, que está muito preservada lá e tal, que é muito bonito, assim. Aí eu lembro de falar com os colegas, a gente estava tão emocionado, ele falou assim, putz, se a gente não fosse a Machu Picchu, já estava muito legal. Né? O tanto de coisa. A gente conheceu o Lago Titicaca, conhecemos Lima, conhecemos as pirâmides lá, originárias do Peru. Então, quando a gente chegou a Cusco, a gente falou, putz, eu já vivi muita coisa legal. Né? Isso também é interessante, porque muitas vezes eu vejo também a gente ter essa paciência da fotografia, né, de curtir o momento. Que se a gente ficar paranoico da foto também, eu acho que não faz tanto sentido. Né? Que a foto ela tem que ser uma consequência da experiência. Ela não pode ser a experiência somente. Ela é também muito interessante, mas tem que ter esse planejamento. Então, quando a gente chegou em Cusco também, é engraçado, assim, eu não sei quando vocês forem lá, ou se já foram, eu senti uma energia mais forte em Cusco do que o próprio Machu Picchu. Sério? Cusco é uma das cidades, assim, que... Há vários lugares que eu já fui, assim, que já mexeram muito comigo, mas Cusco eu falei assim, putz, que cidade, que luz, né? Assim, tudo era muito, muito bonito. Muito assim, harmônica. Assim. Muito, a energia, assim, impressionante. E toda a base são de construções incas. Os espanhóis construíram em cima dessa base, assim. E é tudo alinhado à Via Láctea, assim. A precisão deles astronômica é uma coisa assustadora. E, assim, afundando na cultura, isso também é uma coisa que eu acho que é importante, falando de fotografia e viagens. Você não pode fotografar uma pedra e não saber que pedra que é aquela. Né? Teve um conhecido meu, por exemplo, foi em Roma, aí fotografou a Pietà, no Vaticano, e não sabia o que era Pietà. Falou assim, o que é essa imagem de Nossa Senhora? Você dói o coração, né? Falou, putz, né? Como assim? No mínimo, você tem que saber, procurar informação. É igual ir no Louvre e só conhecer a Mona Lisa. Então, não dá, assim. Então, você tem que entender aquele contexto. Eu vi muito, por exemplo, vi um caso lá no deserto agora do Atacama, uma senhora, assim, estava assim, mais pedra, mais... Tipo assim, a pessoa está no lugar errado. Né? Ninguém é obrigado a gostar dessas coisas, mas assim, você tem que entender o contexto social, cultural, o que você está fotografando ali. Né? Então, isso é muito importante. Então, em Cusco, eu acho que é o berço da cultura inca que a gente conseguiu entender. Falei, putz, agora eu entendi o que é um pouquinho do que é essa cultura inca com os museus e tal. Então, quando você vai para Machu Picchu com essa vivência, a emoção está nisso tudo. Não é que você vai num padrão assim, good vibes, instagramável, você vai ver um monte de pedra. Sim. Só pedra e mato, né? Exatamente. Então, assim, todo o planejamento foi para a gente chegar no primeiro raio de sol em Machu Picchu. Como eu sabia que era muito lotado, eu falei, se não for no primeiro horário, você vai ter, parece formigueiro. Vocês já viram foto assim, turística de lá. E é daquele jeito mesmo. Aí planejamos, acordamos 4 horas da manhã, trampo, então tem trampo, né, gente? Não tem foto bonita sem... É igual malhar, né? Não tem bom shape sem ralar. Exatamente. Eu prefiro, pelo menos, nas fotos. Na malhação, não tô muito, não. Precisava ter mais. Mas então chegamos, né, dentro do planejamento. Aí você pega... Primeiro, antes de chegar a Machu Picchu, você tem que pegar um trem de Ollantaytambo, que é uma cidade no meio lá do Vale dos Reis, lá. Que é o Vale dos Reis, acho que sim. Que é bem interessante. Aí você chega de trem no lugar. Chama Machu Picchu Pueblo, que é um povoadozinho que também parece Arraial da Ajuda, assim, no estilo, assim, que é super bacana, aquele pessoal alternativo. Gente do mundo inteiro, assim, é muito legal. Então, essa vivência já dá um clima, assim, aquelas músicas peruanas com as flautas e tal. Aí, 5 horas da manhã, você pega... Foi 5 ou 5:30, não lembro. Você pega um micro-ônibus para ir lá pro centro arqueológico, né, de Machu Picchu e tal. Então a gente foi, pegamos a fila, fomos os primeiros a entrar. Acho que entre os 10 primeiros a entrar. A gente estava terceiro na fila para pegar o ônibus, né? E você chega lá, isso é uma coisa que eu acho que é muito marcante, eu demorei uns 15 minutos para pegar a câmera. Só observando. A primeira foto que eu tirei, que foi a melhor, foi com celular.
É duro isso, né? Porque, assim, é tão emocionante que você tá assim, você não vai estragar aquele momento com a foto. Né? E não arrependo, porque assim, eu falei, putz, eu fiquei tão hipnotizado. Eu sentei assim numa pedra e fiquei olhando o sol nascer. Falei, que coisa fantástica. Aí eu peguei o celular só para registrar e depois que eu fui tirar a câmera, eu fui montar e tal, talvez eu pudesse ter ido até com a câmera. Mas eu tenho trabalhado muito nas minhas viagens, acho que é importante isso, ter mais tranquilidade. Igual vocês que gostam de foto de pessoas, uma dica que eu dou para quem gosta de fotografar pessoas, é a questão da empatia, você chegar para conversar com a pessoa. Não é um zoológico. Exatamente, você tá vendo ali pessoas, sai tirando foto igual doido, né? Então você tem que conversar com a pessoa, você vai perguntar para ela se pode tirar uma foto. Aí, se ela autorizar, você vai fazer aquela foto. Então, esse processo é muito, muito importante. Né? Esse livro do Beto mesmo lá, que ele fez 17 países, ele deve ser muito legal, porque a galera chamava ele para ficar na casa deles. Ele ganhava almoço, ganhava jantar. Então, assim, impressionante, porque ele tem uma sinergia, né, com as pessoas, isso é muito importante. E quando você está com a natureza, você tem que respeitar a natureza, entender, né, o tempo ali daquela foto. Aí depois eu comecei a fotografar. Aí veio o segundo desafio, né, que por mais que a gente pesquisou, a gente quis subir, não sei se vocês viram aquela imagem clássica de Machu Picchu, tem um morro em cima, lá no fundo, sabe? Sim. Tem a cidadela e tem um morro. Chama Huayna Picchu. A gente resolveu subir escalar, né? Lógico que assim, dentro da trilha, tudo com segurança, você tem que pagar antes, tá, gente? Os ingressos tem várias formas de você visitar, então isso é um planejamento muito bem feito, porque se comprar ingresso só para rodar na cidadela, você roda e vai embora, você não pode nem ficar lá mais. Antigamente você podia rodar várias vezes. Agora só deu uma volta. Não tem retorno, isso eu já sabia. Então, aquela ideia que acontece muito, a gente fotógrafo fala assim, putz, eu vi aquela ruína, que legal, depois eu volto aí. Não tem depois. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então a gente comprou ingresso para o Huayna Picchu, que é esse morro, e para Machu Picchu. Isso, escalar a altitude, gente, é um negócio muito... Esse lá a gente ficou meio grog, porque era muito alto. Um esforço, a cordinha lá, que eu falei assim... Não. E tinha uma hora lá que eu achei que eu tava sonhando. Eu falei assim, não tô escalando esse negócio aqui, não. Então foi meio surreal. Assim, esse nós passamos um pino. E foi legal que lá em cima a gente fez aquelas fotos clássicas da galera saltando e congelando, né? Isso a técnica ajuda, né? Então você ter essa questão de você brincar com a câmera, eu acho que é uma coisa também que eu particularmente tenho aproveitado muito nessas viagens, fazer essas fotos diferentes. Então, assim, essa viagem do Peru, né, para resumir, eu acho que assim, elas dariam um podcast só sobre essa viagem, que é muito, até que se tiver interesse, a gente tem 2 episódios, né, no Volta ao Mundo, contando essa experiência que é muito legal. Né? Depois a gente foi para Arequipa para finalizar a viagem e vimos o voo do Condor também, que é uma outra experiência fantástica que tem no Vale do Conca, que é um lugar também genial, mas aí teria que um pouco mais complexo. Isso que eu ia perguntar. Essa última experiência, né? Você falou que agora, no final, em julho, você foi para o Atacama, né? Porque a gente tem uma amiga que foi pro Chile e ela viveu essa experiência de um dia tá no Atacama, no outro dia ela tá na Cordilheira dos Andes descendo de esqui. É tipo isso. E fala que o Atacama é realmente mágico, né? Assim. É muito interessante. O Atacama já também é um lugar, né, que está na bucket list, né, de lugares para conhecer. Esse ano eu consegui eliminar entre aspas, né, dois objetivos, mas eu quero voltar. Um foi no Morro de Saint-Michel, né, que fica na Normandia, na França, que depois vocês podem pesquisar. É um lugar muito icônico que eu vi nas aulas de História da Arte, na época de faculdade, assim, que é um lugar medieval, que é super bacana, né, que foi um passeio muito legal, e o deserto Atacama. Também tem que ter muito planejamento, né, como o Machu Picchu. Então, o deserto é interessante também, eu acho que uma dica que eu vou dar para vocês, a gente pensar assim, o que é melhor para fotografar, para registrar as viagens? Né? É uma coisa que eu sempre me pergunto nesses anos todos e já testei de tudo quanto é tipo de coisa. Né? Então, hoje a gente tem a câmera fotográfica, a gente tem os celulares, que é indispensável em qualquer viagem. Você tem as GoPros, então eu sempre levo uma GoPro. Então a gente foi, por exemplo, um lugar lá no Atacama que chama Termas de Puritana. São termas com águas vulcânicas, que você fica imerso naquelas aguinhas quentes ali, um lugar maravilhoso. Aí eu falei, não vou levar minha DSL para um negócio desse. Eu levei uma GoPro. Né? Então aí você vai, pendurei no braço, você tira as fotos, não atrapalha também a sua experiência. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Né? Drone também.
é uma coisa que algumas viagens eu tenho levado, viagens internacionais até hoje eu não levei, porque é um trampo, assim, diz que pode dar problema na alfândega, pode trabalhar, enfim, eu não animei ainda. É na França que eles abatem? É onde que eles Tem na abatem? França é arriscado. Inclusive, você conhece o Felipe Norman, ele passou um aperto lá um tempo atrás. O Felipe é um exemplo, ele já fotografou, já filmou com drone em vários países, né? E eu já não animei. Brasil já fiz no Pantanal, já fiz em Bonito, em Minas Gerais. Fiz a estrada real toda de drone já também, que é muito legal. Então, assim, já fiz muita coisa no Brasil. Agora, para fora, do deserto eu quase levei, a pessoa da agência até me incentivou, mas não arrependi. Porque tem um procedimento. Isso também, eu acho que uma dica que eu dou, assim, a gente tem que pensar assim, o que é legal a gente ter de equipamento, mas que não vai atrapalhar a nossa experiência, porque senão é um saco também. Aí você tá ali, você vai curtir um negócio, você tá ali preparando equipamento, montando equipamento e tal, e isso tudo vai atrasando, né? Um investimento que eu fiz para essa viagem, que foi novo, que eu acho que é legal, que todo mundo deveria ter, é um Steady Gimbal, que é um estabilizador para celular. Eu já tinha um para câmera, né, como videomaker, mas para celular eu achava bobagem até eu comprar um. Não, porque assim, os vídeos, eu filmava muito no celular, naquela imagem tremida e tal, não dá para aproveitar em nada. E eu depois vou até montar um videozinho que fiz algumas imagens, que é uma complementação, porque às vezes você quer lembrar, não, como é que era aquele lugar mesmo? Aí você tem uma imagem, né, daquele lugar que você foi, isso tudo acho que ajuda a gente viajar novamente para esses espaços, né? Então é muito legal. E um outro equipamento pitoresco que eu comprei quando eu fui para Bonito, não sei se você conhece um Dome. Vocês conhecem? Sim. O Dome é tipo uma cúpula de vidro que você coloca uma câmera. Eu comprei no caso para GoPro, mas tem para DSLR também. Para você fazer aquela imagem icônica de meia água, né? Que você tem meia água para fora e para dentro ali. Você consegue... E quase ninguém fala dessa técnica. Eu queria muito fazer. Eu falei, pô, nunca funcionava, né? O que eu vou fazer? Eu vou enviar a GoPro, que tem uma lente desse tamanhozinho, não vai pegar ali. Não dá certo. Então, o Dome foi uma experiência bonita, foi uma experiência muito legal também, que aí já é fotos mais subaquáticas, né? Então, o que é legal, gente, dentro da fotografia de viagens, que você tem foto culinária, você tem foto de paisagem, você tem foto de pessoas, você tem foto de objetos, tem macrofotografia, você tem fotografias subaquáticas, tem fotografia aérea. Então, tem assim, fotografia de arquitetura. De arquitetura, muito. E o último, né, para a gente fechar esse ciclo de técnicas complexas, que eu comecei a estudar um pouco mais, por causa do Atacama, foi astrofotografia. Que aí já é outra experiência, outra experiência, né? Aí você fala, pô, mais de 30 anos de fotografia, eu vou fazer foto de astrofoto. Aí você começa a dar tudo sem nada. Igual uma coisa, não sei se vocês sabiam, que você tem que fotografar, antes de fotografar ou depois, que você faz a foto dos astros, você tem que tampar a sua câmera e fazer uma foto. Eu não sabia disso, não. Eu descobri também nesse curso que eu fiz antes de ir para Atacama. Porque isso vai mostrar, tem um software específico para astrofotografia que vai tirar o que é ruído, o que é sujeira da sua câmera. Senão, como é que você vai saber o que é estrela, o que é pixel queimado? Que legal! O negócio é profissional. Não, mas peraí. Você vai... Como? Por exemplo, eu tirei uma foto aqui do céu. E o céu da Atacama já é uma coisa surreal. Né? Eu vi uma foto aqui sua que eu falei, que é isso? Aí você tira aquela foto lá, uma longa exposição, né? Para quem não entende, assim, a câmera ela fica aberta e recebendo luz, porque as estrelas estão milhões, bilhões de anos-luz da gente. Né? Então, até aquela luz chegar para expor a imagem. Só que, imagina, a sua câmera, quando ela liga muito tempo, ela tem algumas imperfeições, que a gente chama de hot pixel. Que são uns pontinhos vermelhos que às vezes aparecem, o ruído. Às vezes tem uma sujeira no seu sensor, tem uma sujeira na sua lente. Então, como é que você vai saber o que é estrela, o que é sujeira, o que é hot pixel? Então, você faz a foto, né, das estrelas, depois você tampa na hora mesmo e faz com a mesma exposição a foto de novo, com a câmera tampada. Né? E isso, na hora de você processar a foto, tem um empilhamento de foto que você coloca todas as, chama light frames, né? Esse é até o termo técnico, né? Das fotos das estrelas e os dark frames, que são essas da sua câmera tampada. Com isso, o software vai juntar essas fotos, vai eliminar das estrelas que são as sujeiras, os ruídos que a sua foto tem, que a sua câmera tem. Nossa, que doido! E é um software específico, né? Específico, tem vários, assim, mas é muito legal. E aí eu descobri, por exemplo, uma foto legal de astro, você tem que ter no mínimo 30 fotos. Nossa.
Porque ele vai fazer um empilhamento de exposição, como se fosse, imagina se faz 30 fotos de 1 minuto, seria como se fosse 30 minutos recebendo a luz. Aí a pergunta básica, por que você não faz uma foto com a 30 minutos a câmera aberta? Porque as estrelas andam, né? Na verdade, elas não andam, né? A gente está girando, enfim, né? Tudo está em movimento. Todo mundo está mexendo. Todo mundo está mexendo. E a estrela vai fazer um star trail, né? Ela vai andar, ela vai fazer um rastro. Aí não dá certo. Por isso você faz exposições menores. No empilhamento, ele vai pegar como se fosse 30 minutos de luz. Você está recebendo aquelas estrelas ali. Nossa. Caraca, que trampo. E quantas, assim, nessa experiência que você teve lá, você tirou essas 30 fotos, quantos minutos, quantos segundos você deixou? Excelente. Eu fui num tour astronômico, né, que eu recomendo para todo mundo, porque você tem que ter todo um suporte. No deserto, gente, não é muito recomendável, apesar que tem uma galera que faz isso. Você alugar um carro e se mandar, imagina, fura um pneu, você não tem celular, você não tem nada. Lá. É muito arriscado. Então a gente fechou com uma agência que eu indico muito pra galera, uma agência muito bacana, né, que eles levam você pro meio do deserto, tem uma estrutura lá com telescópio, você fica sobre a luz vermelha, isso é um detalhe importante se for fazer astrofotos, tem que meia hora antes você usa uma luz vermelha para sua pupila dilatar e você conseguir enxergar o céu melhor. Nossa! Então é cheio de técnicas, né? Aí nisso eles mandam um fotógrafo profissional que vai fazer fotos, né, de você lá com o céu e tal. Aí eu levei meu equipamento e falei assim, vou fazer umas fotos também. Só que o tempo foi muito curto. Então aquela que está no meu Instagram foram 15 fotos. Foi o tempo que eu... Com 30 segundos. Foi o tempo que eu tive. Você fez 15 fotos de 30 segundos. De 30 segundos. E empilhei os dark frames também. Né? Fiz as fotos tampando também e tal. Aí você fica lá, a galera acha estranho, né? Você tampa, tira uma foto tampada. Mas aí você não precisa explicar, né? Todo mundo assim, o que esses dois tá arrumando aí? E tô pensando em investir num pequeno telescópio para poder fazer astrofotógrafos de céu profundo, que é já uma outra, né? Que são nebulosas, galáxias. Nossa! Então, agora vamos ter, além de fotografia de gastronomia, de viagem, agora fotografia de astronomia. Tá vendo? Depois você vai ter que voltar aqui para falar pra gente como foi. Vai ter que voltar aqui para contar. Né? Mas eu acho que a grande mensagem, assim, em termos de fotografia de viagens, é você pensar assim, como que a fotografia ela pode eternizar o que eu vivencio? Sim. Acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer, assim, é igual a minha namorada entendeu muito nessas fotografias que a gente fez no Atacama, porque ela via minhas fotos, ela achava, Photoshop, sei lá, tem algum tratamento. Aí ela entendeu que, na verdade, o que a câmera enxerga não é o que a gente enxerga. Sim. Né? A gente chama de latitude de exposição, né? Seria assim, a quantidade de detalhes que a câmera consegue pegar numa foto só não é a mesma que a gente enxerga. Então você tem que ter um pós-processamento. Então, tudo que eu desenvolvi de técnicas para fotografia de viagens foi entender assim, como que eu faço para aproximar do que eu estou vendo aqui agora. Sim. Né? O céu lá, gente, é uma coisa assim espetacular. É um azul profundo, assim. Eu fui ver nuvem no 5º dia que eu estava lá. Não tem nuvem no céu. Que isso? Então você imagina o céu à noite, como é que é. Nossa, deve ser lindo demais. A gente já vai pra roça aqui, em Minas Gerais, a gente já fica doido com as estrelas que tem lá. Imagina, onde não tem luz a quilômetros e quilômetros de distância. No meio do deserto, sem umidade, né? Que a umidade também dá uma embaçada. Né? Então, foi muito legal. Então, quando a gente começa... Só que, infelizmente, assim, mesmo com essas fotos, eu vejo as fotos e falo, mas não chega nem a 10% do que você está querendo. Então, por isso que a experiência, eu acho que ela precede a foto. A foto ela vem para nos ajudar a lembrar, de registrar essa experiência e profissionalmente, já que a gente está na semana, né, no mês da fotografia, a gente pensar assim, financeiramente também é uma área legal. Por exemplo, igual esse fotógrafo lá, ele ganha uma grana muito legal, porque ele vai com os grupos para fazer essas fotos e recebe por esse projeto ali. Né? Tem um conhecido meu, ele mudou para a Austrália, ele faz foto da galera mergulhando. Então, e ganha em dólar, né? Ganha uma grana boa lá. Então, assim, tem muita área da fotografia de viagens que você pode fotografar em loco, né? Hoje, por exemplo, o Airbnb tem Airbnb Experiências, tem muitos fotógrafos que vendem o serviço, por exemplo, o gringo vem aqui para Belo Horizonte. Aí vocês podem oferecer o serviço para fazer um book lá na Praça da Liberdade, sei lá, na Pampulha, não sei, né? Então, isso também é uma área que tem crescido bastante, né? De você fazer fotos nesse sentido, acho que tem muita possibilidade. Não, e como você disse, né? Você quer ter ali um pouco mais de dinheiro para investir em mais viagens, você pode vender por um banco de imagens, né? Não, eu não quero fotografar, eu quero fotografar paisagem aqui
porque paisagem não vai aparecer gente, e aí eu posso colocar em banco de imagens e receber por isso. Exatamente. Né? Então, é uma ideia. Até eu convido todos a depois escutar os podcasts. Tem muitos vídeos também no YouTube, tá, gente? Técnicas que eu comentei aqui. Tutoriais mesmo, né? Acho de estrela eu não fiz. Mas, assim, tem como fotografar com celular. Porque às vezes a pessoa fala assim, dá pra fotografar com o celular? Dá. Agora, qual que é a diferença? É uma pergunta que eles fazem muito pra mim. Fala, Júlio, porque é muito mais prático levar um celular, né, gente? Sim. Assim, não tem, né? É um trampo, levar mochila de câmera, ixi, é um negócio, né? Então, o que eu indico para as pessoas, assim, é conhecer o equipamento e usar no modo manual. Aí aproxima, né? Aproxima mais. Só que lente, a gente não tem como. Por exemplo, lá eu tava com uma 10-20, né, para quem não conhece, é uma grande angular, né, que dá uma abertura, porque o deserto é muito amplo. Então você olha, tudo é muito amplo. Então aquela lente fechadinha do kit não vai conseguir chegar nem perto. Levei uma teleobjetiva 70-200, que é tipo uma luneta, né, para quem é mais leigo aí, né, que vai aproximar os animais. Por exemplo, consegui fotografar uma raposa, consegui fotografar uma vicunha, que é tipo uma espécie de lhama, né, um camelídeo, uma lhama também. Então, assim, pássaros. Então, essa teleobjetiva é muito legal. E trabalhei uma lente macro para você fazer detalhes, né? Então, seres, isso até fotografei pouco nessa viagem. Mas que é uma coisa muito legal também. A gente comentou, né, de viver o momento. Não sei se você já assistiu aquele filme, As Aventuras de Walter Mitty. Sim. Não, é isso, aquilo. É aquilo, né? Na hora que ele encontra o cara que tá lá na montanha, não sei quantos dias esperando para fotografar o leopardo que passa lá, não sei quantas vezes. E na hora que ele vê... Tá os dois lá assim, e aí ele fala, você vai tirar foto? Não, tem momentos que a foto não é necessária. É muito isso. É muito. E a viagem é isso, né, cara? É isso. Primeiro você vive o momento, depois você... Não, agora eu vou tirar uma foto. É por aí. Ou você tá mais tranquilo ali, você vai tirando, porque as fotos às vezes também é um exercício que a gente pode fazer, até quem tá vendo esse podcast... É experimentar com o celular, primeiro conhecer. Tem um podcast que eu indico, a gente falou lá, acho que é Conhecendo o Seu Mundo, eu não lembro qual que é o termo. Que era um desafio, a gente estava no meio da pandemia, eu dei um desafio para as pessoas conhecerem 100 quilômetros de raio da cidade que você mora. Nossa, legal. Gente, e eu fiz exercício há alguns anos atrás. Aí eu fui para Macacos, fui para Sabará, fui para Nova Lima, tudo quanto é buraco tem aqui perto, se você imaginar, eu fui. Em final de semana e tal, aí depois você vai ampliando um pouquinho mais, fui para Santa Bárbara... Enfim. Nossa, Santa Bárbara é muito legal. Então, assim, às vezes as pessoas falam, Júlio, você já conhece alguns países, eu conheço 13 países fora, né, o Brasil, mas eu conheço 13 estados brasileiros, eu conheço até o Nordeste, conheço Pantanal, conheço o sul do Brasil, já fui várias vezes. Então, assim, a gente tem que conhecer, começa daqui. A gente conhece o nosso entorno, a nossa cidade. Isso vai ampliando para outras cidades, aí depois você vai conhecer fora. Porque tem alguns conhecidos que conhecem muito lá fora, mas não conhecem o Brasil, não conhecem a própria cidade. Né? E o Brasil é tão grande, né, cara? Sim. E até que a gente vê Minas Gerais. Você muda de cidade, muda tudo. Outra coisa. Muda tudo. Outra coisa, até a luz muda. Não, a gente trabalha com fotografia, nossa, a luz aqui é diferente. A luz aqui, sei lá, dá uma... Isso não a menos de 100 km de distância daqui. Igual na Semana Santa eu fui para Conceição do Mato Dentro, né, com a Dani, fomos o Cerro também, que lugares fantásticos de fotografar, de ver o céu lá é maravilhoso também. E pertinho daqui, né? Pertinho. Serra do Cipó é fantástico também. Então tem muito lugar legal, às vezes que a gente fala assim, não tem grana para viajar, não tem tempo para viajar, e não conhece o que tem de fantástico aqui, Furnas, Carrancas, só dentro de Minas já tem. Minas igual essa série que eu fiz de drone para um projeto para a Estrada Real. A gente foi de Ouro Preto, Tiradentes, a gente chegou aí para Diamantina, mas não foi nessa mesma época, até Paraty. Foi 15 dias assim, viajando, assim, foi muito legal. Então aí você fala, e olha que eu já conhecia bastante lugar. E muito mais lugar que outros lugares que eu não conhecia. E às vezes você passou por um lugar que você já tinha passado antes, mas não tinha reparado alguma coisa que tinha. Exatamente. Então, quer dizer, cada viagem é uma experiência. Cada luz, você vai no inverno é uma coisa, você vai na primavera é outra. A gente adora um outono, né? Outono. A gente adora o outono, com aquele pôr do sol maravilhoso. Aquela o outono luz. é muito fantástico. Assim, igual no Chile, eu fui no outono a primeira vez e agora no inverno. Né? Eu tenho vontade de voltar na primavera, que deve ser bem... E deu uma diferença, né? Não, completamente. É outra cidade. Tanto de sensação térmica, né? Quanto Porque o deserto tem isso, né? Tem.
Nossa, Durante eu peguei o dia, lá. você morre de calor. A gente se bem que até calor, porque ir no inverno é uma vantagem. Assim. O máximo que a gente pegou lá foi 28 graus. Aí ela já tem um ponto bom. Já tem um ponto legal. Só que, infelizmente, à noite, de madrugadinha, a gente pegou menos 15. Eita! Então, assim, tem essa amplitude térmica que é perigosa. Então, isso também é o conforto. Você falou uma coisa legal também, assim. É investir em roupas adequadas, né? Em malas pequenas, por exemplo. Isso, o meu amigo Marcos Araújo, ele me ensinou, a gente viaja com mala de mão. Então isso é um desafio. Mas agora, que a mala é caríssima para despachar, né? Então, e é mala de mão que metade dela é ocupada pela câmera e os equipamentos. Agora até a mochila de câmera, eu comprei uma mochila maiorzinha, aí a câmera eu levo toda da bagagem de mão, a mochila de mão, digamos assim. Agora a bagagem de mão é uma malinha mesmo, pequena, de bordo. Aí assim, roupa no máximo 4, 5 dias, tem que lavar lá. Então é uma dica, eu acho assim, pro bom viajante, porque quando você leva muita coisa também, aquilo vira um trampo, pra você pegar um trem, uma coisa assim, é muito complexo, assim. Imagino. Já é trampo vir pertinho aqui. Nossa, sim. Com tanta coisa, né? Tem que desapegar, tá? A gente tem negócio de montar 3 looks, não sei o que, isso não dá. A não ser que você seja look influencer. para cada dia. 2 looks por dia, porque eu vou sair de manhã e à noite. Aí não dá, fica muito caro, né? Assim, é lógico que depende, tem influencers que aí é o trabalho deles, né? Aí é uma outra coisa, mas assim, pro viajante fotógrafo, geralmente a gente tá atrás das câmeras, né? Então dá bom. Vai aparecer o look. O pretinho, o all black aqui. O all black já resolve pra todos os dias. Você cria um look só. Coringa, né? Vai lá e tira a marca. Eu tô com outra camisa. É igual casaco. Não dá pra levar mais de um casaco. Então, infelizmente, todas as fotos dessas viagens free vai ser sempre o mesmo casaco, porque não tem como variar, né? Uma coisa No mesmo dia? Eu gosto desse casaco, menino. Gosto. Tá vendo? Meu casaco favorito. Tá vendo? É tipo isso, aí dá pra... Mas vocês têm mais uma curiosidade sobre fotografia de viagem? O que vocês acham? Eu vi uma coisa aqui no seu Instagram. Eu não sei se era um projeto ou se é um projeto que você ainda tá executando, mas é a marmota viajante aí. Eu vi ela em Paris, mas eu não vi ela no Atacama ainda. Boa. Então, vamos falar sobre a marmotinha viajante, né? Esse projeto começou, a minha filha, Shin, mais nova, ela gosta muito de Lego, assim. Aí a gente estava lá em Chamonix, ela fotografando vários pontos, os bonequinhos do Lego lá nas paisagens. E eu chamo minhas filhas de marmotinhas, né? Então é um apelido carinhoso que elas têm, assim, né? Que é uma coisa muito mineira, né? Essa questão da marmota. Aí quando eu estava em Saint-Gervais, que é uma cidade que fica perto de Chamonix também, na França, cidade maravilhosa também, uma vilazinha muito bacana que a gente conheceu, e descobri que o símbolo da cidade, o mascote da cidade é a marmota. Só que eu não lembro como é que é o nome em francês. E para todo lugar que estava lá tinha marmota. Aí eu falei assim, vamos fazer uma brincadeira com as minhas filhas, né? Aí eu comprei a marmotinha e fotografei ela na paisagem, a marmotinha viajante lá. E o negócio deu certo, a galera gostou muito, né? Eu vi aqui e eu falei, deixa eu perguntar pra ele a história da marmotinha. Não, e é legal que a marmotinha estava lá no deserto, a galera curtiu pra caramba, os meus companheiros de viagem, falaram assim, nossa, que legal e tal. E ela é francesa, né? Lá que eu cheguei a concluir, ela não é brasileira, ela é francesa, ela nasceu em Saint-Gervais, então ela é internacional, né? E agora já rodou para outros lugares. Aí nisso ela foi para o Morro de São Michel, foi para Paris, né? Ela deu uma rodada, né, boa lá na Europa, né? Ela só não foi na Suíça, que a gente já comprou ela na França. Depois, aí, quando a gente foi para o Atacama, aí a Dani, minha namorada, falou assim: não, vamos levar a marmotinha, ela tem que ir. Ela tem que estar agora ela tem que ir em todas as viagens. Agora a marmotinha tem um lugar na mala. Tem um lugar. Vocês têm que não, na mochila de câmera ela já tem um bolsinho próprio para ela. A conta da marmotinha lá. Vocês podem acompanhar no Instagram que tem a marmotinha no Atacama. Tem muitas fotos dela no Atacama. Ela foi no Geyser, ela visitou o vulcão, ela foi em Termos Puritano, acho que ela não foi. Tem uns lugares que dela não foi. Mas tem muito lugar legal que ela vai aparecer. A marmotinha ficou cansada em alguns lugares, ela não pode ir. E ela é super fotogênica. Assim. Não vi. Depois você entra, olha. É muito legal. legal. Não viu, não? Não vi, não. Ela é muito fotogênica. A marmotinha viajante, ela representa nos viajantes que querem conhecer os lugares. A inspiração para Marmotinha, gente, é um filme que eu gosto muito que chama Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Nossa, vocês têm que ver. É do Jean-Pierre Jeunet, que é um cineasta francês,
que a Amélie Poulain, né, era a personagem principal do filme. Vou dar um pseudo-spoiler aqui, mas acho que... Mas filme antigo, não tem como não tem spoiler. Que aí vale, gente, tá? E o pai dela estava muito deprimido, que tinha perdido a esposa. É bem no início do filme que ele perde a esposa, então não tem muito problema. E ele fez um mausoléu para a esposa dele com uma estátua de um anão, né? E aí, o que a Amélie, ela era cheia de estratagemas, assim, o que é a ideia? Ela tinha uma amiga que era aeromoça. Então ela começou a fotografar esse anão em vários lugares do mundo, em Moscou, em Nova York e tal, e mandar um postal pro pai dela. Aí chegava como se fosse o anão que tivesse mandado. Oh, meu Deus. Nossa, vocês viram um filme muito legal. Aí, assim, o pai dela, você ficou impressionado com esse anão, gente. Como é que ele tá tirando essas fotos, assim? Que massa. Aí, de repente, né, aí só vou contar só o final da história dele, né, que são vários personagens no filme. Aí, no final, ele resolve viajar. O anão volta, tem uma hora que ele volta dessa viagem, volta ao mundo. E ele ele começa a viajar também. Então, funcionou, né? Aí, a ideia, né, porque eu desejo muito, né, de coração para as pessoas que façam mais viagens, né? Não precisa ser viagens tão longe, nem, às vezes, tão caras, mas... Igual, por exemplo, eu dei aula há muitos anos em Sete Lagoas e muitos alunos nunca tinham vindo em Belo Horizonte. Eu falei assim, gente, como que a pessoa não consegue? Quer dizer, Belo Horizonte é 70 quilômetros daqui. Então, assim, tem pessoas que são tão arraigadas, né, enraizadas no espaço que nasceram, que não consegue sair disso. Acho que a viagem, ela tira a gente do lugar comum, ela transforma a gente de várias formas, né? Então, eu incentivo muito. Então, eu falei, vamos... A partir lá do trabalho do Jean-Pierre Gillet, incentivar a marmotinha, incentivar a galera a estar lá também, tirando aquelas fotos, né? Eu acho que eu gostei, na hora que eu vi, eu falei, não, tem que perguntar pra ele. E você comentou das suas filhas, né? Você tem 2 filhas? Tem 2 filhas, né? Qual que é a idade delas? A Xin e a Ana. A Ana tem 17, a Xin tem 16. E elas gostam de fotografia também? Gosto também, mas elas gostam mais de viagem. Então, as duas, né? Um presente que eu dei para as duas de 15 anos foi uma viagem. Legal. Então, a Ana, que é a mais velha, foi a primeira aí, ela escolheu ir para Londres e para Escócia, né? Que foi uma viagem também, dá um podcast só sobre essa viagem, que foi bem interessante. Legal. E a Xin escolheu ver neve. Aí, pesquisando e tal, cheguei a Chamonix, Mont Blanc, né, que é aos pés do Pico do Mont Blanc, que é uma cidade fantástica também, e que a gente aproveitou para ir para Paris e rodar a França também, e ela foi na Disney e tal. Então, aí lá que a marmotinha nasceu nessa viagem. Legal demais. O bom é que as meninas já estão observando o pai ali. Sim. Agora tem a marmotinha para motivar. Para incentivar. Exatamente. Tipo, e elas pegam câmera ou vai com o celular ali? Não, nessa viagem até eu levei uma câmera em reserva, as duas fizeram algumas fotos, elas têm um olhar muito bom, assim, a Ana fez muita foto na viagem da Escócia, e a Xin também fez algumas fotos legais, muitos no celular também, mas todos os dois têm... Hoje em dia facilita, né? A gente comentou aqui o celular, pra gente lembrar, é muito bom. Eu não consigo lembrar de tirar foto no celular. É um problema que eu tenho. Eu não consigo. E essa questão de que você falou de ir no lugar, viver a experiência, eu quero muito começar a criar o hábito de levar a minha câmera comigo para eu também registrar, porque eu mal tenho registro das minhas viagens. Isso é complexo. Das minhas mais recentes, porque das minhas de criança eu tenho muito registro. Aí seus pais... Meus pais fazem. Eu tenho lá uma caixa de fotos assim, desse tamanho, só de foto revelada de viagem, de vários acontecimentos assim. Então, eu quero voltar a criar esse hábito, porque eu acho que com a câmera, talvez eu lembre mais que com o celular. Eu trabalho no celular, então a última coisa que eu quero ver quando eu tô viajando é o celular. Isso é verdade. Mas ajuda, assim, igual alguns lugares, né, que igual, por exemplo, quando a gente foi na Disney Paris, a gente não levei câmera. Porque eu falei, vai atrapalhar a experiência. Sim. Porque, assim, você tá ali, você vai, sei lá, num brinquedo, uma coisa assim, você tem que ficar com aquela mochila, é um trampo, né, gente? Então, aí, nem a GoPro eu levei só o celular mesmo, assim, não arrependi, foi massa, assim. E aí você recorda, querendo ou não, você vai recordar ali com o celular. Igual eu falei com você, eu fui no Termas Puritana, lá no deserto, aí eu levei a GoPro, só. Né, bonito também, por exemplo, no Pantanal eu já levei a câmera, mas para as flutuações e tal, não tem sentido. E eu acho que faz, né, tipo assim, você saber o equipamento que você tem, onde você vai levar cada coisa, né? Tipo, é evolução fotográfica. Você começou lá em
93 que você Foi. comentou. E tá aí, ó. Hoje você sabe qual equipamento você leva. Que você vai. Você tá experimentando uma coisa nova e você vai, né, tipo, pesquisar. Não, eu vou precisar para fotografar isso aqui agora, para fotografar outra galáxia, eu vou ter que precisar comprar um. Isso é legal, você entender assim, qual que é o objetivo fotográfico da viagem. Né? Por exemplo, igual o Machu Picchu, que era as ruínas, tinha muito foto de paisagem, foto de natureza. Igual no Condor, não tinha como não levar uma tele. Praticamente nessa viagem eu usei a tele só no dia que eu fotografei o Condor. Aquele trambolhão, 70, 200 e tal, aquela confusão, a lente cara. Mas que se eu não tivesse essa lente, a galera tava com o celular lá, imagina assim, um cisquinho era o Condor, né? Eu acho que fotografar a lua cheia com o celular, né? Então é complexo. Então você tem que pensar nisso. Que foto que você quer trazer daquela experiência? Igual nessa, a raposinha valeu cada quilo que eu carreguei daquela tele lá. Por vários dias. Exatamente. Escalando. Mas naquele momento ali precisa daquela lente, né? E uma dica também, acho que é extra, que é muito importante, de fazer um seguro do equipamento. Sim. Não sei se vocês têm de vocês, mas assim, eu preciso fazer. Vale a pena. Então eu tenho o seguro nacional, né, que é anual, que você paga todo o equipamento que a gente usa, e quando viaja você faz pelos dias que vai viajar. Legal. Então isso é muito legal. Então todo equipamento, igual por exemplo, quando eu fui para Londres, eu estava com a câmera da Dani, eu fiz o seguro da câmera dela. E é a segunda vez no nosso podcast que falamos. Que alguém comenta sobre seguro de câmera. Nossa. Então, galera, inclusive para mim, galera, Gladson, seguro de câmera. E porque não é só a câmera, né? Sim, porque, por exemplo, a câmera, é a lente, é o notebook que você levou. O iPad. Outra coisa, a gente comentou do iPad, né? Você falou que comprou um iPad recentemente. Isso aí é uma mão na roda. Né? Isso aí. Nossa, isso aí tá fazendo uma diferença pra mim, assim. Ajuda muito. Inclusive, até, gente, você tem um computador, um iPad, na hora que você está fotografando, igual fotografando culinária ou para clientes, assim, você mostrar a foto ali ajuda muito. Sim. Né? Porque o visor da câmera ele é muito pequeno. Sim. Então, e aí, nossa, a gente fotografa casamento agora, né? E aí a gente tem uma hora que o casamento já não tem. Tá acontecendo nada. E aí foi justamente, a gente estava ali comendo, né? E aí a gente falou, fui lá na salinha, peguei meu iPad, a gente já selecionou algumas fotos da cerimônia. Aí ali mesmo eu já tem ali nosso preset ali e tal, já fizemos ali a edição rapidinha, já transferimos pro celular, já mandamos pros noivos, aí chegamos para eles assim. Cadê o celular aí? Não tá aqui. Não, vai lá e pega o celular. Aí eles pegaram o celular. E aí é outra satisfação, que a gente vê a reação deles ali na hora, tipo, nossa, que lindo! Nossa, minha mãe tava chorando nessa hora. Nossa, olha o seu sorriso, que lindo o seu sorriso. É muito legal. Forte evento é um negócio muito legal. E foi legal ouvir, assim, né? Porque eu vou viajar agora. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Vou viajar e aí é legal, sabe? Eu já fui pra esse lugar em Aparecida do Norte. Olha, eu conheci também. Já fui ano passado, tô indo agora de novo. E é isso. Eu acho que quando você falou que a gente vai ali com um propósito, com alguma coisa, é diferente. Eu fui lá ano passado, depois de mais de 30 anos que eu tinha. Eu fui lá quando eu era criança, que eu nem lembro. Aí vem aquelas memórias afetivas de criança. Eu lembrava do forro da mesa do hotel. Lembrava do picolé, que lá tem um picolé grandão de Itu. Eu lembrava do picolé, mas eu não lembrava da basílica, santuário. Eu não lembrava do santuário. E aí eu fui agora, 32 anos depois. Nossa, que legal. Eu fui, e aí eu falei assim, caramba, e aí eu tive outro, por causa da minha experiência de vida e tudo. Nossa, cara, porque era um mundo de gente, mas estava uma paz. Nossa, assim, é muito legal. Cara, e aí eu, tipo, andava com a câmera pra todo lado, na mochilinha. E tem cada cena legal, né? E aí eu... O Glad fez muita foto bonita. E aí eu parava assim, aí eu fazia isso, eu contemplava, e eu... Nossa, aí eu pegava a câmera... tirava foto. Aí depois eu chegava no hotel, eu descarregava a câmera no iPad. Aí já nossa, olha isso aqui. Aí eu já... Aí o povo, que bonito e tal. Isso é muito legal. E as viagens na Aparecida, eu fui em 2020 lá. Tinha tempo que eu não
tava para ir lá, nunca dava certo e tal. Aí eu acabei em 2020, eu conheci, eu gostei demais, assim. Pois é, e aí agora eu vou voltar lá e aí eu quero ir em outros lugares. Não que eu não vou repetir alguns lugares que eu fui, porque são lugares que são marcantes, sim. né? De peregrinação, assim, no Brasil que eu fui quando era criança, foi Bom Jesus da Lapa. Não sei se já ouvi falar dessa cidade. Nossa, é uma experiência. Era tudo de terra, gente. Imagina uns 3, 4 dias andando de terra, assim. Era um trampo sem fim. Absurdo. Mas foi muito legal. Quando a gente chega lá, é uma energia também, assim. No filme do Walter Salles tem, né? Na Central do Brasil tem uma cena lá. Que é bem legal. E de viagem, assim, tem algum lugar que você ainda não foi, que você tem muita vontade de ir? Muitos. Mas assim, esse lugar aqui eu tenho que ir e tenho até já até imagino a foto que eu quero tirar. Em Kyoto, no Japão. Assim, tá nos top 10, top 5, digamos assim. É lá que dá para pegar o Monte Fuji? Não, aí o Monte Fuji eu acho que é perto de Tóquio, né? Tá. Eu não conheço tanto a geografia de lá, né? Mas, por exemplo, a minha namorada, ela morou lá no Japão. Então, ela tem umas fotos belíssimas lá. Ela já subiu o Monte Fuji quando era adolescente. Então, assim, então, referência de lá você já tem. Já tem. Agora falta só o recurso, né? Tem que é uma viagem de planejamento bem complexo, né? Assim, então, o Japão já... essas viagens muito longas, né? China, Japão, Austrália, são lugares que eu tenho vontade de ir. Né? Na América Latina ainda tem muitos lugares que eu tenho que ir, ainda quero fechar a América Latina, né? O Uruguai eu não conheço ainda, tenho vontade de ir. A Colômbia, né? Cartagena das Índias, né? Que é um lugar bem interessante. Cuba também é um lugar que Havana, diz que é bonito, muito bacana. Então, a América Latina, acho que eu recomendo todos que estão vendo esse podcast conhecer mais a América Latina, né? Para a gente ter uma ideia da nossa origem, assim, e te pertencer um pouco mais, né? E eu acho que uma coisa muito marcante, a gente começou falando sobre o Peru, né, e a Bolívia, os povos originários são muito valorizados, pelo menos nas experiências que eu vi, né, é sempre um olhar estrangeiro, né, mas eu achei muito interessante você ver os povos falando a língua originária deles, de lá, e ter um incentivo, por exemplo, os parques do Atacama foram entregues, acho que há alguns anos, para os povos originários cuidarem. Então a verba toda, né, vai para esses povos. Então, assim, eles têm um cuidado imenso, é tudo muito preservado, muito organizado. E isso acho que é um exemplo assim, que a gente pode aprender, né? E incentivar no Brasil, né? Porque no Brasil isso é quase meio que perdido. Assim. Tem poucos lugares que ainda tem. Assim. Infelizmente, a gente tem que ter isso. Agora, por exemplo, o turismo no Brasil também está muito bacana. E Bonito, por exemplo, é um lugar que é um turismo muito organizado. Não é barato, infelizmente, mas é muito organizado e tudo muito preservado. Então isso eu acho que é um tipo de turismo que principalmente em Minas Gerais, a gente tem lugares tão bonitos quanto no mundo inteiro. Só que às vezes está largado, às vezes não tem um incentivo ali para preservação, mas tem tanto lugar legal aqui. Às vezes não tem nem divulgação, né? Isso, às vezes não conhece. As pessoas nem sabem assim, que existe, porque não tem movimentação dos órgãos públicos, né? E aí... Quando vai um fotógrafo lá e tira, aí todo mundo, que lugar é esse? O próprio projeto, né, da Estrada Real é um projeto muito legal. Ele dá para ele crescer muito, ainda tem que ter mais estrutura, né? Porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que preocupar, assim, você tem que ter uma estrutura hoteleira boa, uma estrutura de restaurantes e tal, porque às vezes você vai numa cidade, são muito legais, você tem um hotelzinho muito ruim ou não tem uma infraestrutura. Aí isso também incentiva a depredação, porque você não tem um acompanhamento técnico de um guia ali, aí a galera vai lá e picha uma cachoeira, destrói o negócio. E então, aí, mas aí também envolve outras coisas, né? Envolve o governo, envolve questão política, né? Que precisa ir ali e fazer um investimento, né? Igual a gente teve em Conceição do Mato Dentro, achei muito legal na Cachoeira do Tabuleiro, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Mas é muito organizado o negócio lá, assim. Então tem um ponto de apoio, tem uns guias, tem toda uma orientação. Igual eu ia fazer drone lá, você tem que ter uma autorização prévia, tem que ter autorização do voo pela ANAC. Muito organizado. Então, assim, a gente não pode generalizar, assim, que tem exemplos muito bons de turismo sustentável aqui no Brasil e tem coisas muito ruins. Sim. Então, a gente tem que tentar melhorar essas que estão assim, né? Porque, às vezes, até a gente tomar cuidado quando a gente fala assim, que às vezes é uma prefeitura e tem turismo muito legal, fala, não, mas aqui não acontece isso. Então,
tem que tomar cuidado com isso. Mas que, infelizmente, tem muitos lugares que estão muito descuidados e tal, e sem esse investimento e tal. Da conscientização mesmo, né? Assim, das pessoas, porque só vai preservar se a gente conhecer, se a gente entender a valorização daquilo. Né? Igual no sul da Bahia, por exemplo, o Projeto Tamar, não sei se vocês conhecem, tem no Espírito Santo também. Esse projeto eu tenho muita foto dele. É muito legal. Eu levei uma câmera analógica quando eu fui, e eu fiz foto de tudo. Eu tenho foto dos vidrinhos, tudo. Assim, eu tinha o quê? Uns 12 anos. Mas eu levei a câmera analógica da família lá, tirei foto de tudo das tartaruguinhas. É muito legal, né? Por isso que eles conseguem crescer tanto o projeto. É um projeto muito legal. Porque eles têm uma questão da educação mesmo, local, de valorizar. Por que vai preservar as tartarugas? Então tem que ter um motivo, explicação, digamos assim, né? Eu tenho muita vontade de conhecer a Amazônia também, acho que do Brasil é um dos pontos assim que está esperando. Fernando de Noronha também. Eu conheci Abrolhos, mas não conheço Fernando de Noronha. Abrolhos deve ser bonito. Abrolhos é muito legal. Eu fui fotografar as baleias lá. Nossa, é uma coisa que eu tenho vontade, assim. É emocionante, assim. Eu tenho vontade de voltar lá. Mas são viagens sempre meio trampo, assim, né? Pra você chegar, não é... Não é fácil. Não é fácil. Tem que ter acesso, tem que ter contato. Exatamente, então não é... Tem que ir na época certa. Então tudo, né, um lugar também que eu fui algumas vezes que é muito interessante é Ilha Bela, litoral de São Paulo, não sei se vocês conhecem, assim. Não conheci, mas já ouvi falar. O carnaval do ano passado eu fui em Bonete, que é atrás da ilha, você tem que ir de barco numa trilha de horas, a pé. Eu fui de barco e tal, e ficamos presos lá, não sei se vocês lembram, no passado, em São Sebastião, que é perto de Ilha Bela, teve aquele acidente, né, que alagou, desmoronou o caso, morreu todo dia. Então, eu tava lá na ilha de Ilha Bela. Quando aconteceu essa chuva, eu fiquei preso lá uns 4 dias. Nossa! Que isso! Foi muito legal, porque o lugar tava... Mas assim, a tensão, né? A tensão e tal. A chuva foi impressionante. Sim. Nossa. Alagou a região toda. Então, assim, tem umas aventuras mesmo que a gente entra. Júlio, finalizando, né? Nosso podcast. Antes de te agradecer, a gente tem uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo. Né? Você já fotografou aí, né, alimentos, várias outras coisas, mas agora está em viagem. Se não tivesse essa possibilidade, nem viagem e nem alimento, que outra coisa você fotografaria assim? Essa pergunta é complexa, né? Eu acho que eu investiria nessas fotos de astronomia. Eu acho que é um negócio assim, que dá para fazer no seu local, digamos assim, né, com um telescópio, ou ir para o entorno ali. Eu acho que seria uma área que está me motivando muito. Inclusive, estou lendo o primeiro livro para leigos do Stephen Hawking, né? E é muito legal assim, você imergir nessas. Eu acho que o que é legal da fotografia assim, é um pretexto para você estudar, aprofundar em coisas que a gente conhece muito pouco. Né? A gente é da área de humanas, quando fala de astrofísica, você até treme, assim, né? E eu tô gostando de entender um pouquinho o que é um buraco negro, o que é uma galáxia, porque isso eu acho a base, eu acho, do meu trabalho é entender. Vocês viram que antes de fotografar uma comida, você tem que entender o que é aquela comida, o que é um tempero, como é que se prepara. Antes de fotografar uma arquitetura, você tem que entender a história daquilo, que período histórico, por que aquela construção aconteceu, qual que é o contexto. Da mesma forma, agora, fotografando estrelas, é uma coisa surreal. E a gente imaginar que a gente está olhando para uma máquina do tempo. Sim. Não sei se muitas pessoas não têm essa consciência. Que a gente está vendo estrelas muitas que já sumiram. Tem bilhões de anos que ela emitiu a luz dela lá e a gente está vendo agora. Então é surreal. Então eu gosto desses desafios. Eu acho assim, de não acomodar na técnica fotográfica. Eu acho que o dia que a gente achar assim, eu já sei tudo de fotografia, aí você está mal. Você já começou a ir ladeira abaixo. Né? Então essa curiosidade do início, mesmo fotografando há muitos anos, eu nunca perdi. Assim, né, de entender, igual a inteligência artificial agora, eu tô metendo a cara para entender isso, o que pode me ajudar. Recorte de cabelo é maravilhoso, né, porque eu sofri muito com isso. Eu acho que quando a gente aborda muito isso há pouco tempo atrás, né, que, tipo assim, a inteligência artificial tem que vir para nos ajudar. Sim. Tem que ser um apoio pra gente. Isso, é um assistente de luxo ali. Né? Tipo assim, graças a Deus tem ela para ajudar a fazer os recortes de cabelo, para preparar
para ajudar a tirar um pouquinho do ruído da foto, que, Nossa, isso é maravilhoso. que teve que aumentar o ISO lá em cima, porque a gente queria tirar aquela foto. Exatamente, para tirar aquele negocinho feio que ficou no fundo da foto. Não, e pra você aumentar a resolução, às vezes eu tenho foto de viagem que as câmeras não eram tão boas, você consegue recuperar fotos que eu achava assim, não, nunca mais vi. E outra coisa que ela tá ajudando muito, né? Você comentou aí que hoje em dia as pessoas ficam o tempo inteiro assim, né? A gente que fotografa casamento, a gente tem esse problema de chegar um convidado. A tia tira o celular, fica lá na cara dos noivos. E aí, graças a Deus, agora você a gente limpa ali, né? tem esse recurso que não que vai ajudar sempre, tá, noivas? Não é sempre. Não Não dá vai essa fazer dica, milagre, não. não. E outra coisa, tem um custo, né, gente? Exatamente. Vai ali ajudar em alguns momentos. Tem alguns momentos que não fica bom ainda, não. Eu pensei numa solução ótima pro meu casamento. Eu escolhi um lugar que tem uma plataforma pra eu Pra passar. não dá pra chegar. E não né? dá pra ninguém chegar perto. Ué, teve um casamento, eu não lembro quando, que o padre proibiu o celular. Ninguém podia. Achei ótimo, assim. Agora os fotógrafos ficaram meio preocupados, né? Porque se eles não registrassem, ele não tinha nem registro. Né? Então foi tipo um combinado, assim, ninguém levava o celular. Achei ótimo, assim. Tem gente que, né, que conversa com os convidados, pede pra não, mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. Tem que ser um cerimonial mais mágico. É igual prova do Enem. Coloca aqui no saquinho. Isso. Depois você pega. No final da cerimônia você tem. Isso atrapalha muito, né, gente? Assim, quando eu casei, era assim, uma câmera, no máximo. Fazia um casamento inteiro e um videomaker, né? Uma câmera VHS. Hoje parece que tá no Big Brother, né? As 4 câmeras, mais não sei quantos fotógrafos, mais assistente, não sei o quê. Eu acho que agora tem o Storymaker também. Outro que tá chegando. Aí isso é papo pra outro, né? A gente conversa com o Edu e a Dani sobre isso. Exatamente. Já outra área. Mas né? Tem muito profissional agora. É muita gente. Então, tá vendo? É bom que vocês descobriram que na culinária também tem uma galera. Tem uma galera. Pra montar. Né? Júlio, primeiro, te agradecer. Muito obrigado, né? Por essa troca de experiência, né? A gente aprendeu muito, a gente gostou bastante. Eu gostei de saber que você, mesmo atuando com fotografia desde 93, trabalhando ali, se divertindo com fotografia, você ainda tá aprendendo coisa nova, tá motivado. Eu vi na hora que você falou sobre, nossa, agora eu quero aprender sobre planeta, sobre isso, sobre aquilo. Eu vi assim, tipo, pô, o cara quer mesmo aprender. Tem um brilho no olhar, assim, de querer mesmo. Isso é legal e é importante, né? Então serve para todo mundo, inclusive seus alunos, quem estiver ouvindo e vendo esse podcast. Cara, você nunca vai parar de estudar. Nunca. Isso aí sempre vai aparecer uma coisa nova que você vai ter que parar e estudar. Vai ter aquela coisa que vai fazer o seu olhar brilhar e aí você vai ter que voltar tudo que você sabe. Você não vai perder aquela bagagem que você sabe, mas você vai aprender coisa nova que, sabe, tipo, que vai mudar tudo, sua visão toda. Então, muito, muito obrigado mesmo. Acho que foi um papo. A gente comentou, né, que tipo, que a gente ia ficar aqui assim, nossa, ouvindo as histórias, ouvindo as experiências, e realmente foi. Não, que bom, mas tem muito. Eu convido todos a escutarem. São mais de 100 episódios do podcast do Volta ao Mundo. Fala para aquela câmera ali, o podcast que fala seu Instagram também, pra gente acompanhar a Marmotinha Viajante. Então, beleza. Então, gente, vocês que gostaram da história da Marmotinha Viajante, né, meu @JúlioAlessi. Né, que aí vocês podem acompanhar. Tem o do Volta ao Mundo também, que é o Volta ao Mundo em 80 fotos. Aí tá no YouTube, tem no Instagram e tem no podcast também, tem Spotify, todos esses agregadores. Então tem vários episódios, igual eu falei do Beto, né, lá sobre o Fé Latina, que é o que andou de bicicleta sobre 17 países da América Latina, que eu recomendo. Tem 2 ou 3 sobre o Machu Picchu, essa história que eu contei com mais detalhes. Tem viagem para a França, tem muita coisa legal, depois vale a pena vocês escutarem lá, tá bom? A gente vai deixar aí na descrição, né? Vamos deixar, depois você me manda direitinho, que eu vou colocar na descrição lá, porque, pô, tem que complementar, né, a história. Eu já vou sair daqui ouvindo um podcast. Tem muito episódio legal, né? Igual assim, um que é muito bacana também, que é porque gostamos de viajar. Eu acho que, né, e o Marcos começamos também. por esse, então?
Pode ser de Machu Picchu, acho que para vocês Machu conhecerem e entenderem essa viagem do Peru foi muito legal. Legal. Tem uma parte muito engraçada lá que aconteceram alguns perrengues. É de perrengue que a gente Que a gente gosta. Uma fatídica viagem de ônibus de Arequipa para La Paz, que entrou para a Legal, história. legal. Assim. Boa. Vamos ouvir esse, Foi então. interessante. Iremos. Esse do Beto, acho que vale da Fé Latina, é muito emocionante. Legal. Tem um ex-aluno meu também que ele trabalha no Doutores da Alegria, que é aquele projeto do Pat Adams, Aham. e ele fez o palhaço para vários hospitais da América Latina tudo também. Que Então é legal. emocionante. Ele ficou assim anos viajando pela América Latina. Ele só passou para um evento para encontrar com o Pat Adams e acabou que virou a vida dele ali por alguns anos. Uhum. Então, tem uma história legal. Tem um pessoal que viaja de Kombi, tem muita história bacana. Então vamos ouvir São o podcast 100 e aí. É. Vamos divulgar o podcast. Vamos marcar aí nos comentários, né? Pra galera Bacana. ouvir. E é isso aí. Beleza, Júlio, precisando, muito obrigado. Tá Meu, bom, valeu que bom. demais. E sempre que quiser vir trocar uma ideia com a gente. Beleza, será A gente um trabalha prazer. na mesma casa, É, né? ué. Então vamos. Um dia a gente vai lá te visitar Com também. certeza, estão esperando vocês lá também. Aí vamos pro nosso recadinho E final. vamos Malu? para os recadinhos finais. Pessoal que está nos assistindo no YouTube, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu gostei aqui nesse vídeo, deixe no comentário também alguma sugestão de tema para a gente estar abordando em outros episódios. Também deixe aqui o seu elogio, porque esse episódio foi bom demais. Teve Muito muita top. coisa boa de viagem. Deixa aí qual é a viagem que você quer fazer, já inspirado aqui no Júlio. Para você que também está nos acompanhando no Spotify, é um prazer ter você aqui. E é isso, Lázaro. E é isso.